podcast O Corretor na área para o nosso 5º episódio. Hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui o Rafa, também corretor de seguros, e o Walter representando aí a Mafre para a gente falar de auto hoje, né, Walter? Sejam os dois muito bem-vindos aí ao podcast O Corretor. Legal, Léo. Obrigado pela oportunidade, agradeço pela gentileza do convite. Acho que é uma honra poder falar um pouco sobre o seguro de automóvel, seguro mais popular, né, entre os ramos aí que a gente opera. Queridinho do brasileiro. Queridinho do brasileiro. Compartilhar também aí a presença com o Rafael e agradecer, grande parceiro nosso aí também, para poder compartilhar e trazer algumas informações a respeito do seguro de automóvel aí para a audiência. Coisa boa. Rafa, e aí? Boa tarde, pessoal. Léo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, tenho acompanhado você. Acho que temos muito a crescer profissionalmente e para nós, consumidores e nossos clientes consumidores de seguro, né? Prazer estar conversando com vocês aqui hoje e debater sobre o seguro mais badalado e requisitado do brasileiro e que tem muito a crescer, né? Se a gente for olhar os números, né? Então, vai ser uma tarde gostosa, um fim de tarde bate-papo legal entre nós aí. Vamos, a gente acha que o princípio, como vocês já estão acompanhando aí, é a gente construir de uma forma popular, né? E como não falar do seguro de auto, né? O seguro que é o mais comercializado no país, mas que também, se a gente for falar em números, tem uma penetração muito baixa ainda, porque são diversos fatores, tá, pessoal? A gente vai falar de frota, a gente vai falar de idade dos veículos, a gente pode trazer agora para o momento também o assunto atual, o custo do seguro pós momento pandemia, né? O que afetou, eu acho que a gente vai conversar. Então, para você que está me acompanhando, não se esquece aí já de clicar no sininho, se inscrever no meu canal para receber as notificações e estar sempre acompanhando. E agora, bora começar a falar de seguro de auto. Vamos começar a falar aí, pessoal, do mercado, como a gente estava falando, maior mercado, maior potencial de crescimento. Eu também ainda vejo assim, né, Rafa? Acho que a gente tem um potencial grande de crescer ainda. O pessoal acha que já está saturado, mas eu acho que tem muito carro que tem como a gente atender, né? Seguro popular, quem sabe, se pegar de vez, porque ainda não pegou, né? Total, né? Se a gente for olhar em números, né, nos últimos 15 anos, 2006 a 2021, a nossa frota cresceu, ela quase dobrou, né? Nesses 15 anos. E se a gente for pegar em percentual, a gente não chega a 40% da frota segurada. Tem muitos fatores. É uma frota velha, mas ao mesmo tempo tem sido uma frota que vem crescendo e as pessoas se preocupando, né? Antes você comprava um carro, você não se importava com o seguro. Hoje as pessoas, antes de comprar o carro, ela já vai pesquisar sobre o seguro dela. Virou mais fácil, né? A tecnologia está aí, o corretor de seguros. A nossa função está no dia a dia, apresentar opções para um cliente e saber o que ele está assegurando, né? E aí, Walter, o Rafa tocou num ponto que eu estava numa reunião antes de vir para cá e que eu acho bem interessante que você, com visão de seguradora, também pode passar para a gente. Eu e o Rafa aí, a gente já trilha um caminho longo nas corretoras, há bastante tempo a gente se conhece. E a gente falava, por exemplo, de vistoria no setor de auto, né? Pô, vistoria antigamente, para os corretores mais antigos, até era a melhor coisa possível. Ia lá o perito, aí veio as seguradoras e falou, não tá dando, tá faltando perito, não estamos atendendo, não estamos fazendo a vistoria. Vamos implementar a tecnologia no mercado, vamos colocar a vistoria que o próprio cliente faz. Isso deu um burburinho para nós, né, Rafa? Olha, foi um espanto no início ali, porque o início de cada projeto ele é difícil, mas hoje é a salvação para nós. Ou né? você rema contra a maré ou você vai a favor. Vai. E hoje a gente já chegou aí na regulação de sinistro também, né, Walter? Então vamos falar um pouquinho de vistoria, como que foi esse processo, vamos falar de sinistro, que eu acho que agora é a bola da vez aí para o mercado, se a gente for falar, né? Regulação de sinistro por vias de inteligência artificial, a gente já fala tanto de chat GPT, tecnologia de foto, com tecnologia de virtual aí. Agora a gente chegou também para o mercado de seguros com vistoria, né, Walter? Não, sem dúvida. O mercado de seguros ele passa por um dinamismo a todo momento, né? As coisas mudam dentro do mercado de seguro e no ramo de automóvel isso não é diferente. Quando a gente fala de vistoria prévia, nós já passamos por um modelo lá no passado, onde o próprio corretor fazia as vistorias, né? Sim. Ajudava a seguradora nesse processo de vistoria, que nada mais é do que a confirmação da condição do bem para que ele possa ser segurado. Durante muito tempo também os prestadores auxiliaram as seguradoras e como a redução de custo hoje é um tema muito significativo dentro do mercado, as seguradoras tentam a todo momento buscar alternativas no sentido de facilitar, acompanhando a evolução da tecnologia. Eu acho que é um tema
que é importante ser ressaltado, né? A evolução do processo tecnológico no ramo de seguro, que serve muitas vezes para o próprio cliente, através do seu próprio celular, recebe um link da seguradora e pode fazer a sua vistoria prévia e confirmar o estado, então, assim, do seu bem, para que ele possa ser segurado. Da mesma forma, as vistorias de sinistro, né? Toda a cadeia ela envolve os procedimentos que são necessários para que a seguradora confirme e tenha acesso ao que de fato precisa ser reparado. Mas às vezes os pequenos danos, e quando a gente fala de vistoria para processo de sinistro, a gente precisa deixar claro aqui que ela não vai servir para os sinistros de grande monta. Né? Aí já é uma complexidade maior, que exige uma qualificação de um perito para poder fazer uma avaliação mais precisa. Tem que desmontar o carro, né? Precisa passar pelo processo de desmonte, de validação, enfim, uma série de processos. Mas quando você fala de sinistros pequenos, né, danos parciais abaixo de R$5.000 ou até R$5.000, podemos dizer assim. Aquele serviço, às vezes, só para terceiros. Exato. Há uma possibilidade do próprio segurado, muitas vezes, tirar as fotos do seu veículo, né, e mandar para a seguradora já fazer a análise e fazer a liberação direto para a oficina. E brincando, né, ele não tem mais nem a desculpa de falar que ele não sabe tirar foto, porque provavelmente ele já fez a própria vistoria. Em algum momento, se ele trocou de carro, ele já fez. E eu via isso, vi no mercado, eu, Rafa, a gente é mais jovem nesse mercado de seguro, né, Rafa? Corretores mais antigos, assim, sendo bem reticentes, né, quanto a essa questão. Mas como eu falei, ou você rema contra a maré ou você usa a favor. Hoje eu falo pro meu cliente, né? Pense só, né? Antes você ia pegar um carro seminovo. 24 horas, 48 horas tinha que avisar teu corretor para ele ir lá, marcar uma empresa, né? Ou o cara ligar pro cara da loja e falar, cara, se faz vistoria aí, alguma coisa assim. Hoje não, hoje em 5 minutos, se o cara te ligar 11 horas da noite num sábado, ele pode estar com o carro dele coberto. Se chegar o link da prestadora, fez. Se tiver uma boa iluminação, né? Porque se for 11 horas da noite, o cara vai ter que estar bem iluminado, senão a seguradora vai recusar alguma foto. Mas eu vejo que essa tecnologia vem vindo, né? E aí a gente entra, claro que sempre naquele ponto da cabeça do corretor também, né? Pô, eu e o Rafa aqui podemos falar, e o Walter vai acompanhar o que a gente sabe, o mercado de seguro de auto é o que mais demanda tempo de um corretor de seguros. Inegavelmente os processos, o sinistro, né? Ele demanda muito tempo. E eu vejo que essa evolução, né, ela vem para facilitar também a vida do corretor e do próprio cliente. Porque tem clientes que às vezes me abordam lá na corretora e ele me fala assim, pô, Leonardo, o seguro subiu e eu paguei e não usei. Aí eu falo, não, peraí, teu conceito tá errado. Não, como assim? Eu não tive sinistro. Eu falei, não, aí que tá errado o seu conceito. Porque se você tivesse, teu prêmio vale 365 dias. O que você pagou do seguro, ele tá valendo. Então você usa o seguro sim. Exato. Você não teve uma situação de sinistro, você não teve um acionamento, você não teve uma colisão, um furto, um roubo. Mas o teu seguro, quando você faz um seguro, você está usando ele durante 365 dias, 24 horas por dia. Sim. Né? E isso muda muito no conceito, né? Na visão das pessoas também, né? Muda, né? É que para a pessoa hoje, quando ela faz um seguro, então ela vai usar o seguro se ela tiver algum imprevisto, um acidente. Ou benefício. Então, por exemplo, se você olhar a assistência de um seguro automóvel, hoje o chaveiro é a assistência mais utilizada no seguro do automóvel, né? Você tem guincho, você tem a pane elétrica, você tem a falta de combustível, e as pessoas não se atentam a esse serviço prestado e ela acha que não usa. E você pode usar ele o ano todo, esses serviços. Clube de benefício. Exatamente. Pô, eu ganhei uma TV ano passado. Bom, ó, ninguém me deu a TV, tá? Eu contratei o meu seguro, me inscrevi como cliente e ganhei a TV num sorteio. Exato. Então, assim, as pessoas podem obter, né? Vou falar aí um negócio que eu já usei bastante, tá? Vou puxar um pouco de sardinha pra máfia. Já comi algumas pizzas da Domino's com 50% de desconto na sexta, que fica aquela briga em casa. Vai pedir pizza de novo? Não, tem 50% de desconto na Domino's. Vamos lá pegar. Então, assim, as pessoas, elas acabam usando o seguro, como você bem disse, Rafa, numa situação de chaveiro, numa situação de guincho, né? Que aí eu acho que é entrega, e aí a gente também vai falar isso, e já tem aí outros programas sendo formatados para trazer para as pessoas sobre assistência, sobre sinistro, né? Para as pessoas entenderem como que o mercado do seguro de auto está pós-pandemia. Porque assim, pessoal, para você que está me assistindo aí, é fato, tá? O seu seguro vai subir.
tendência, eu acho que ainda continue subindo um pouco, tá? Então, para os meus clientes do Rafa que estão vendo aí o podcast, a gente já tá preparando vocês, né? Porque o que acontece, né? A gente tem demanda de peças hoje, que a gente vai falar. A gente tem questão de mão de obra. A gente vai falar de assistência. Demora para você ter um guincho dentro do teu seguro de auto. Muitos profissionais eram autônomos. Venderam os guinchos na pandemia. Muitas empresas não conseguem atender. As próprias oficinas também não conseguem manter aquele nível de exigência que era solicitado às vezes antes de uma pandemia, né? Porque não tem peça. Né? As pessoas pensam que o carro é fabricado em São José dos Pinhais, o carro é fabricado em Campo Largo, é um caminhão fabricado na Volvo. A peça não é feita aqui na Volvo. Não, a peça não é feita em São José. Ela não é fabricada no Brasil, essa peça é importada, Muitas vezes tem essa situação. Então, eu acho que essas são todas as situações que a gente vai acabar se deparando cada dia mais no nosso mercado de auto, que a gente já se deparava, só que a gente vai ter que ter uma nova perspectiva, como que elas vão impactar no nosso dia a dia, né, Walter? Claro. E aí a gente traz a seguradora para dentro, né? A gente vai falar de problemas e benefícios. Algumas seguradoras como a Mafre, a gente pode falar aí do PARE, né? Pô, é um desafogo tremendo para os nossos clientes que têm seguro na Mafre, ou na HDI, que levam no bate-pronto, resolver em 5 minutos. Isso é uma Ver maravilha. inteligência artificial, né? Como que a seguradora, Walter, você acha que está para esse aumento, né? Porque mercado de seguro a gente não pode reclamar. Não. Independente da crise, a gente tem crescimento, move a nossa economia do país de uma forma significativa, né, Walter? Não, sem dúvida. O mercado de seguro ele passou por diversas mudanças, desde da pandemia, do início da pandemia até pós-pandemia, em relação principalmente àquilo que você colocou, preços, né? Preço, tarifa e uma série de outros componentes que formam, de fato, o preço final do seguro, né? Não quero entrar muito no detalhe técnico para não aprofundar muito nisso, mas a gente percebeu que durante a pandemia o índice de sinistralidade caiu drasticamente, até em função das pessoas saírem menos de suas casas, então a frequência de roubo diminuiu, a frequência de colisão diminuiu, e no processo pós-pandemia nós tivemos aí recentemente uma alavancagem no preço do seguro de automóvel, muito em decorrente de características atreladas à inflação, né? A gente sofre hoje no país com o processo inflacionário e isso acarreta num aumento substancial de peças para o mercado automotivo, que influencia diretamente no preço do seguro, e também para equilibrar um pouco a questão do percentual de sinistralidade que se tinha e que se busca dentro do mercado automotivo, que dentro das seguradoras varia aí na faixa de 60% a 65% para que o resultado operacional da seguradora se consolide sem necessariamente depender aí de algumas outras variáveis nesse sentido. Quando você fala, como o Rafa falou, também aproveitando o gancho em relação à questão das assistências, né, serviços de assistência 24 horas, é o que a seguradora tenta colocar como valor agregado no seguro, né? Você paga e aqui, ó, você pode pedir um chaveiro se esquecer a chave do futebol lá. Exato. Do carro. Então, como o Rafa bem colocou, os números comprovam isso, né, Rafael? O chaveiro, a solicitação de uma assistência para uma carga de bateria são basicamente os temas mais usados dentro do seguro automotivo, fora o guincho propriamente dito, em função de pane ou de colisão, mas os números consolidados mostram que as solicitações de chaveiro e de carga de bateria são os grandes, digamos assim, as grandes intervenções que a área de assistência faz. E eu acho que o grande desafio, Léo, é entender melhor o cliente e as necessidades quando se fala de assistência, né? A gente tem vários serviços que contemplam hoje assistência 24 horas no segmento de automóvel, mas o mercado consumidor tem mudado consideravelmente. Sim. Eu acho que as seguradoras precisam se atentar muito em relação a isso. E também as seguradoras trabalhar muito fortemente na construção de uma cadeia logística que faça com que o tempo de atendimento para o segurado seja menor, né? É um tanto quanto complexo a gente falar isso, por quê? Porque quando a gente fala de grandes centros, muitas vezes a chamada ela parte de um bairro, dependendo do horário há um trânsito para que o fornecedor chegue lá, enfim.
mas nós temos em média dentro do mercado de seguros, sem medo de errar, um prazo médio de atendimento entre 45 a 50 minutos, desde a chamada. Lógico, há casos que ultrapassam, a gente sabe disso. É fato. E a gente tem gerenciamento para identificar os motivos que levam a isso, como prazos também menores, né? Mas é importante a gente ter uma cadeia formada de bons prestadores qualificados, que consigam chegar ao seu tempo junto ao segurado, entender essa necessidade e prestar um bom atendimento, que eu acho que é o que fixa, né, o entendimento do cliente junto ao consumo de seguro. E eu vejo que é isso que você falou, né? As pessoas, e isso para mim é tudo em decorrência de alguns cenários. Quando o Rafa traz ali de chaveiro e bateria. Pô, teve muita gente que passou dificuldade financeira na pandemia, mas manteve o carro, mas deixou de fazer a manutenção. E aí começou a dar mais valor para esse serviço. Até tempos atrás, ninguém questionava pra gente quantas assistências você poderia ter num seguro. Hoje as pessoas já se preocupam em quantas intervenções no ano elas vão poder usar. Você pode... Quantos quilômetros por guincho? Quantos quilômetros? Um serviço que eu acho muito legal, que eu acho que tem uma penetração baixa, mas que tem alguns clientes meus que já têm, até trocamos essa ideia antes, Rafa. Serviço de franquia dentro do teu serviço, do teu seguro residencial. A Mafre tem um produto que você pode contratar dentro do seu seguro residencial, uma cobertura para a franquia do seu carro. Exato. Então a franquia, que é um tema que não tem como a gente não falar, porque aí, pessoal, até para vocês entenderem, se vocês quiserem somar no que eu vou falar, existe um problema muito grave nas peças. Carros novos, a gente está falando de mercado, a gente está falando de alto custo. O problema agora é que a seguradora, quando pega o teu HB20 lá 2015, a precificação da peça é sobre a peça nova. Claro. Sim. E aí que o cliente tem que buscar entender o que está acontecendo com a franquia dele. Né? Não é porque a seguradora, não é que tem um cara lá com uma varinha de condão que falou assim, agora esse ano a franquia é 5. Eu já tive a honra de participar dessa viagem num centro que fica lá em São Paulo, né, onde as seguradoras, frequentemente é mudada a administração, mas na época eu fui a convite da Mafre, conhecer a diretoria, pessoal todo lá. Nós fomos nesse centro, onde 2 carros novos que chegam no país são colididos num bloco de concreto, numa posição de determinada intervenção internacional. Esse carro é pego, levado para uma oficina e feito todo o relatório de custo de peça. Então, assim, quando a gente fala de seguro, né, e aí é inegável não citar proteções veiculares, que estão aí à torto e direito entrando no país, e não vou falar porque eu não vendo, né, mas tá errado. Tá errado, né? Assim, eu não vou entrar no mérito porque é o que eu falo. Se eu não vendo, eu não critico. Não é seguro, né? Não é seguro. Então, assim, só que daí a gente vai falar que daí o cara chega lá, te garante um X do teu carro, a peça... Eu tive uma cliente minha que bateram nela. O cara chegou, a associação lá prometeu pagar a oficina em 30 e 60 dias. Ou seja, a oficina vai reter 60 dias o carro da cliente, porque ela não vai entregar. Não vai, né? Então, assim, e aí a gente fala de algo sério, a gente vai falar do seguro. Então, existe uma precificação, existe um estudo, não é do nada que surgem esses dados, não é como eu falei, não é uma varinha de condão que determinou. E sim, a gente viu situações pós-pandemia aí, de assistência demorar, de ter pouco prestador. Mas as seguradoras reconheceram que às vezes o prestador estava ganhando 150, 180 reais. O diesel era 4, foi a 7 na pandemia. Sim, quase dobrou, né? Quase dobrou. Então tiveram diversos fatores que mexeram nesse mercado que aquece a economia. Dificuldade, né? Dificuldades encontradas no processo de pandemia foram muito intensas, né? Principalmente nessa questão das assistências, em função dos custos que se elevaram também muito consideravelmente, e há necessidade das seguradoras revisarem isso através dos seus contratos com seus prestadores. Voltando um pouco na questão da franquia que você estava falando ali,
é importante, eu acho que vale a pena deixar isso claro, Claro. qual é o sentido técnico que forma o preço de uma franquia, né? Às vezes a pessoa fala assim, pô, por que a minha franquia é 5 mil? Por que a minha franquia é 8 Por que mil? aumentou, né? Por que aumentou? Qualquer coisa Relacionada a do isso. gênero, né? Franquia nada mais é do que a participação obrigatória do segurado em caso de perda parcial, não é cobrado em caso de indenização integral. Eu acho que tem um pouco de dúvida de uma forma geral ainda dentro da população em relação a Tem isso. algumas Né? seguradoras até agora que estão tentando colocar da total também para baratear, mas Sim. 100, 200 reais. Não pegou, para mim não pegou ainda. Não pegou, não, ainda não. Mas não está consolidado, né, Não tá Léo? consolidado. Eu É acho igual a que- aposta do seguro Isso. popular. É uma aposta Eu acho que de o mercado tem trabalhado muito nessas questões de inovação, de trazer algo que seja novo aos olhos do mercado e que possa ser aderente para um público consumidor, para democratizar um pouco mais a questão do seguro de automóvel, porque hoje a gente tem 30% da frota segurada, né? É muito pouco perto da quantidade de veículos que se tem. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento de que a franquia, como eu estava falando antes, nada mais é do que ela é pautada pelo custo médio de reparo que cada veículo tem dentro das suas respectivas seguradoras. Então, quando você fala que uma franquia custa 5 mil para um HB20, por exemplo, né, é o custo médio de reparo que a seguradora tem para aquele modelo de veículo. Naquela localização naquela também é localização. importante citar né? isso, né? Então as franquias elas variam muito de seguradora para seguradora, não tão gradativamente, mas elas têm variação. Por quê? Porque isso depende necessariamente da qualidade da regulação que cada seguradora faz para que o custo médio de reparo seja menor, né? Mas não tem muito como você escapar disso. E é exatamente com base neste custo médio de reparo que se coloca o valor da franquia nos contratos de seguro. Até o expertise, né? Eu lembro há muito tempo atrás que eu tive uma situação assim que eu fechei 4 veículos Gol numa seguradora no mês de abril, assim. Aí fui cotar no dia 1º de maio, risco restrito. Falei, ué, mas tava Acabei de cotar. rasgando o preço, tava dando R$500 mais barato. Aí liguei pra minha gerente na época, não lembro qual que era a seguradora. Ah, não, aqui o nosso índice de sinistro subiu e a companhia restringiu esse veículo. Então, muitas pessoas vão falar também, né? Motivos técnicos dentro do seguro de alta, né? Que Toda hora. corretor não teve que se deparar e educadamente olhar para o cliente e falar: Apresentar tal uma- seguradora decidiu por, dentro dos seus padrões, não ofertar uma proposta. Tá? Pessoal, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que você tem nome sujo. Isso não quer dizer que você tem algum problema Ela com a não quer, seguradora. Ela não quer. Por Ela que tem que o ela não direito. quer? Porque ela estudou. Ela fez o estudo, ela determinou ou que aquele carro está com algum problema, muito sinistro. Carros de determinadas montadoras até hoje, né, importadas, às vezes a gente tem mais dificuldade de aceitar. E as pessoas ficam impactadas, né? Tipo, nossa, será que eu tenho alguma coisa no meu nome? Tô no Serasa, não tô? Não. Às vezes é uma determinação da seguradora quanto a não querer aceitar aquele risco. Exato. Isso acontece muito para casos importados com mais de 5 anos. Cara, não sim. faz. Eu diria assim, Exato. hoje se um cliente me aborda, se ele já for cliente meu, eu vou fazer, olha, vamos tentar, mas já vou te avisar que eu acho melhor você Vai ser desistir difícil. dessa tua ideia. Ou se fizer, você vai pagar muito até pelo que o carro vale, né? Pelo valor dele. Eu acho interessante a gente frisar aqui sobre as franquias um pouco, que não é aquela seguradora, ela vai determinar aquele valor, né? A SUSEP, que é nosso órgão Regulamentador. regulamentador hoje no seguro, ele determina um valor mínimo e um valor máximo para essas franquias e a seguradora, dentro do seu custo médio de sinistro, ela determina o que ela vai fazer. Porque o seguro é tudo estatística, né? Então, não tem como você fugir disso. Até por isso que eu vejo que a gente evoluiu no mercado de seguros. Quem está assistindo aí, que tinha seguro há 10 anos atrás, quando eu estava começando, podia se preparar para um formulário de 16 perguntas. Nossa. Eu costumava brincar que tinha seguradora que você tinha que informar até se o teu papagaio ou cachorro tinha habilitação para não ter problema. Sim. Você enviava um Word para a pessoa, né? Para ela responder pra Hoje você. em dia, você já nota a maturidade do setor em quem dirige, CPF, data de nascimento. Algumas nem Estado Civil mais perguntam, outras perguntam. Já independe do vai para a faculdade ou não vai. Né? Hoje, o que é levado em conta? Se você usa comercialmente, se você é Uber, se o teu carro é particular. Exato. São os 3 cenários principais Sim, do mercado de seguro de auto. Sim.
você estando num desses, a precificação é a mesma basicamente em todas as companhias. Sim. Né? Não tem como fugir disso também. Léo, eu acho que o grande desafio das seguradoras, cara, dentro disso que você fala, a gente já passou por várias etapas no seguro de automóvel, desde os tempos do seguro contratado sem perfil, né, que nada mais era do que uma taxa formada pela frequência vezes a indenização média, era aquilo ali, não tinha muito como escapar. Nós, no início dos anos 2000, final dos anos 90, seguradoras começaram a trabalhar um pouco na questão daquilo que a gente chama de segmentação, que é a construção do perfil, né, para tentar ser o mais democrático possível em relação ao encaixe de acordo com a personalidade que vai adquirir aquele contrato. Então, se é uma pessoa do sexo masculino, se é casada, se ela guarda o veículo em casa. Eu lembro da profissão também, né? Médico e advogado tinha profissão, há 10 anos na MAF. Há 10 anos atrás tinha isso. Algumas seguradoras no início do projeto Perfil, que perdura até hoje, porém de uma forma mais simplificada, lá no início já tinha um questionário mais simplificado e outras tantas seguradoras preferiram expandir o seu questionário de perfil de uma forma bastante significativa. Volto a dizer, para tentar ser o mais justo possível. Não, e eu acho que isso foi positivo para o nosso mercado, porque você trouxe os dados que o Rafa citou ali. A gente hoje tem embasamento para falar, se você for homem, morar naquela rua e for para a faculdade, a chance de roubar o teu carro é X. Exato. Daqui 5, 10 anos, talvez vamos botar um rastreador para fazer um estudo no teu carro, para ver que hoje é isso. Né? Você recebe um rastreador incomodado. A seguradora quer ver teus hábitos. Sem dúvida. Ela quer saber se você dirige aqui. Não que ela te monitore, mas ela contrário. vai ter o dado. Opa, teu carro foi roubado 11 horas. Onde você estava? Você estava na faculdade, na Rua X? Ela obteve um dado para ela precificar para todo mundo. Exato. Né? É tudo um estudo, né? O seguro ele engloba isso, né? E eu queria voltar um pouco na assistência, que eu achei um assunto muito interessante. Antigamente você ia pedir uma assistência para pane de bateria, por exemplo. Chegava um guincho da seguradora, né? Levava 1 hora para chegar e a pessoa ali às vezes querendo sair, atrasada. E hoje em dia não, hoje em dia com a tecnologia você pede assistência pelo próprio WhatsApp, né? A pessoa ali vê, a inteligência artificial vê pane elétrica. Já vai um motoboy direto da seguradora, o motoboy cruza uma cidade hoje, Curitiba em 10 minutos ele cruza uma cidade. Então a agilidade nesse serviço, então é tudo através do estudo, né? Que você vai tendo no seguro, você facilita a vida do corretor, a vida da seguradora e do cliente, que é o mais importante. Trazer né? a tecnologia para a realidade do seguro. Não adianta a gente lutar contra isso. Cada dia é mais isso. Não, e a tendência é isso se acentuar cada vez mais. Eu tenho 2 exemplos de amigos que viraram clientes meus. Há muito tempo atrás eu perdi um cliente, amigo, não perdi a amizade, perdi só o cliente. Porque né, a pessoa comprando um veículo novo e aquela ansiedade gostosa de você ir buscar o teu carro, sair com o carro novo, que né, toda pessoa tem é uma conquista, né? E simplesmente o perito não foi fazer, eu tinha pedido com 48 horas de antecedência, não tive onde colocar a cabeça, falei para o meu amigo, cliente, vai embora, deixa teu carro aí, para não sair sem seguro. E tive um exemplo sábado, pela Mafra. O cliente me ligou 9 da manhã, amigo meu. Tô comprando o carro e vou sair daqui 1 hora. Eu fui para casa, fiz a proposta dele, fiz o endosso, em 2 horas ele recebeu o link, veículo segurado, sábado de feriado. Quer coisa mais gostosa que isso? A gente preza pelo... o bem é do meu segurado, mas eu quero tanto o bem daquele bem dele que Rafa, eu acho que a gente se preocupa, né? A gente tem muito que aprender, né? Como mercado de seguradora, a gente tem muito que aprender. Aprender com as novas tecnologias, aprender com as exigências que o mercado novo que vem entrando, né, consumindo o seguro de automóvel, que é o que a gente tem falado hoje aqui, vem adotando. Eu acho que trazer essas tecnologias para dentro desse cenário consumidor é o grande desafio. As pessoas mais jovens têm um pouco mais de facilidade, as pessoas com um pouco mais de idade ainda necessitam, né? E eu acho que o papel do corretor é muito importante nesse cenário, no sentido de auxiliar, né? No sentido de acompanhar, no sentido de orientar, entender qual é a necessidade desse cliente de fato, né? Para uma justa precificação, para uma justa colocação de coberturas. Eu acho que o mercado ele precisa... os grandes desafios que o mercado tem é justamente isso. Quando a gente estava falando anteriormente aí do perfil, que é para democratizar um pouco mais o seguro, a gente tem situações que muitas vezes o cliente compra um veículo
ele usa só no final de semana, num sábado, no domingo, às vezes ele tem o carro da empresa, que ele utiliza durante a semana, né? Ele vai e volta para o trabalho com o carro da empresa, mas ele tem o seu veículo particular, que é o veículo que ele usa para a família, para viajar, etc. e tal, e é um veículo de pouco uso, digamos assim, é um uso de final de semana, né? Esporádico, né? Não é nem um uso de ida e volta ao trabalho, como geralmente se tem essa pergunta em perfil. Como bem precificar esse seguro, né? Como as seguradoras podem, através de um questionário justo ou de perguntas justas, fazer com que esse seguro seja de fato um preço de acordo com o uso que aquele veículo vai se ter, né? Eu acho que a gente fala muito sobre isso, novas seguradoras têm entrado no mercado com seguros pay-per-use, né? Que são seguros pagos por utilização e por quilômetro rodado. Eu acho que há muito a se avançar ainda muito em relação a isso, mas aí entra a inteligência artificial, né, Léo? Que ajuda as seguradoras e que usam de telemetria nos seguros nos automóveis para poder fazer essa medição ao final do mês e fazer uma cobrança mais justa, mas eu acho que ainda há muito a se avançar nesse quesito, né? Porque eu vejo assim, igual o Uber, né? Eu, pelo menos, não vejo que a companhia de seguro ainda tenha capacidade de precificar um Uber da forma correta. Tá? Primeiro, porque no Brasil, como a gente gosta de fazer tudo um pouquinho diferente, né? Eu tenho um cliente meu que me liga e fala assim, tô pensando em fazer Uber. Saiu da empresa? Não. Só no trajeto que eu saio da empresa e vou para casa. Mas você acha que isso vai dar dinheiro? Você tem que encarar como uma profissão. Exatamente. Então a gente tem essas divergências de perfil a decorrer, porque é o que eu digo. Se tiver uma irmã com o mesmo carro, no mesmo CEP, o seguro não vai dar o mesmo preço. Não. Sim, não. Não vai, não. Mesmo que você tenha o mesmo carro, o mesmo ano, mesmo CEP, mesma idade, sejam gêmeas, pronto. Sim. Não vai ser o mesmo preço, porque cada pessoa tem o seu Comportamento, né? E Exato. comportamentos diferentes. Eu acho que o mercado tem avaliado muito isso. Então, Além de avaliar o risco em si, avaliar os comportamentos do segurado. e aí eu já solto uma pergunta pra vocês, então. Vamos, já que entramos Vamos, nesse né? negócio aí, agora vamos bater um pouco. Seguro no Brasil deve ser obrigatório ou não? Qual que é a tua opinião? Olha, como tem um exemplo nos Estados Unidos, na Europa, para mim o seguro contra terceiros deveria ser obrigatório e inclusive deveria entrar como o seguro DPVAT junto com o governo, algo Perfeito. mais complementar para proteger todos. Perfeito. Eu compartilho da mesma opinião do Rafael. Acho que o seguro contra terceiros seria um instrumento de garantia para que todo eventual dano causado a um terceiro tivesse cobertura e as seguradoras tivessem aí um volume de prêmio arrecadado bem maior do que se arrecada hoje dentro do país, né? A gente vê, dentro daquilo que eu estava te falando anteriormente, Sim. que nós temos uma grande quantidade de veículos ainda hoje sem seguro. Será que esses veículos sem seguro, eles não poderiam ter de forma compulsória um seguro contra terceiro com uma verba que pelo menos pudesse ajudar de alguma forma em caso de uma eventual colisão? Cara, eu creio que sim. Agora, quando você fala do seguro né? Se você vai para a seara do seguro obrigatório, seguro de casco, colisão, incêndio e roubo, que é o tradicional, aí eu acho que é mais uma tarefa do mercado em construir produtos, né? A gente tem que falar acessíveis, por quê? Só concluindo, se a gente for fazer uma analogia com base no cenário econômico do país, 80%, 70% da população ganha até 2, 3 salários mínimos. Sim. E com essa distribuição de renda que o país tem, fica de certa forma inacessível a pessoa acessar o produto seguro. Concordo. Então, como fazer essas pessoas que têm o seu veículo acessar, né, produtos que sejam justos, com preços aderentes? Mais de 50% da população brasileira acha o seguro de automóvel caro, isso é dado estatístico. Então, as seguradoras trabalham muito para fazer com que o preço de seguro de automóvel seja um preço acessível, mas ele não atinge a grande massa da população em função de uma distribuição de renda que o país tem, né? Exato. Então, os seguros inclusivos ou os microseguros, como queiram chamar, é uma tarefa do mercado em construir modelos que sejam aderentes a atender parte desse mercado
E aí eu acho que a gente não precisa entrar, só para finalizar, na questão do seguro obrigatório, mas sim em dar a oportunidade desse mercado acessar o produto seguro. Perfeito. Eu concordo com o que ambos falaram. Minha visão vai muito até por oportunidade de vida quando você vai para os Estados Unidos. Quando você vai alugar um carro nos Estados Unidos, você tem 2, 3 modalidades a contratar com assistência. Então eles já... Sabe, sem contar a parte da obrigatoriedade de você sair. Exato. E aí, falando do lado do corretor, para as pessoas que têm carros mais antigos e muitas vezes não consomem porque acham que o seguro é muito caro, quando a gente traz para a esfera do seguro só para terceiros, como a gente fala, né, que é preocupar-se com o bem do outro, a gente já está falando de um ticket de mercado bem mais baixo. Sim. Muito Hoje mais você baixo. está falando aí de um seguro que deve estar saindo em torno de 900 a 1.100 anual para um carro popular. Vamos Sim. trabalhar nessa margem. Agora, traz com o que o Walter falou, com o que você falou. Obriga ele a sair junto com o teu DPVAT. Perfeito. Pulveriza. Você bota o corretor no processo, o corretor vai ter ciência que ele vai ganhar no volume, Sem dúvida. o cliente vai ganhar na proteção. Ah, mas Léo, eu não me importa a vida do outro. Claro que te importa. É uma questão Quantos cultural, clientes né? a gente recebe na Mafre? Você de ter os clientes que batem e não tem seguro. Exatamente. E o prejuízo fica para ele pagar a franquia. Por Porque isso daí que ele tem aumenta que o pagar a seguro. franquia. E com isso E aí aumenta o seguro. É uma cadeia, É né? uma cadeia, né? E eu acho que aí a função econômica também entra, né? Exato. A gente sabe o quanto que você ter um seguro obrigatório, como a gente está aqui discutindo oportunamente, daria condição de você fazer com que a roda da economia não parasse de girar por conta de um eventual prejuízo que alguém teve e Em às vezes função não do tem um acidente. contrato É. de seguro, E enfim, não- fica ali E desamparado. não é porque Então, a gente tá no mercado e é corretor que a gente tá jogando ao nosso favor. A gente tá Não. jogando a favor da sociedade. Não, da porque nós sociedade, é uma forma de sem dúvida. entrega à população em geral de uma sim, tranquilidade. A função social que o seguro promove, entendeu? Na Espanha não se discute, que a gente tem o caso da máfia, não se discute culpado. Acionam-se ambos, consertem os casos. Resolve Acabou. o problema dos dois. Sim. Você precisa resolver o problema. A né? questão do DPVAT ela é curiosa, porque o seguro DPVAT ele abrange somente a cobertura de APP, né, de acidentes Sim. pessoais. E você só usa do seguro, quando você contrata, a partir do momento que você utiliza o DPVAT completo. Pela seguradora. Gostaria de fazer um estudo, verificar a possibilidade, se havia viável você colocar uma cobertura de danos materiais, até corporais. Um extra, dá a Sabe? opção. Pelo Uhum. menos oferece. Baixa Vê se o mercado 0,3% de IPVA e cobra ali na questão do... Não vou nem entrar, não precisa baixar, Rafa. A gente ficou quanto? Nós ficamos 2 anos com saldo positivo na seguradora do governo, né? Sim. Sem ter que pagar, porque tinha saldo residual lá e ainda estamos temos, né? estudando, ainda temos. Tá lá. Então, assim, a precificação já era feita, não tinha tanto sinistro, como a gente fala, não tinha Uhum. tanta ocasião de. Primeiro que a pessoa nem sabe. Sim. Só as seguradoras, acho que ainda, me corrija se estiver errado, Walter, tem a obrigação legal de receber interessados, sim, né, sim. nas sucursais. Sim, então sim. você pode até passar dados aí não só como as que é a seguradoras, frequência né? disso. O Sim. Correio também Correio. tem promovido esses ajustes, mas a gente, enfim, se tiver necessidade, a gente... Mas é um número orienta. pequeno. Sim, muito pequeno. A gente Mensalmente, quantas pessoas você recebe lá? Não Passa chega a- meses sem receber? Sem receber. não tem como. Sim. Se a gente pegar um número curioso, eu levantei ontem, no primeiro semestre de 2022, o mercado segurado, né, de automóveis, que cerca de 40 milhões de automóveis hoje, caminhão, moto e carro, né? Aham. 73% teve sinistro. Então você imagine os outros 70 milhões de veículos que não têm seguro, que a gente não tem esse dado, se teve sinistro ou não. O prejuízo que você deu a uma outra pessoa que você não tem seguro, sabe? Eu acho que é uma questão cultural de nós brasileiros, estarmos... Eu vejo isso que meus amigos não conheciam o seguro e por eu estar ali do lado deles e falando muito, eles falam, cara, é muito importante e de fato é importante. E cabe um estudo legal para a gente se preocupar com o próximo. A gente não sabe se é um pai de família, se ele ganha pão com aquele carro. Você pode prejudicar toda a estrutura de uma família, o futuro de uma família por ter dirigido num carro. Não é só o bem material, né, Rafa? Não é o bem material, é O bem material, enfim... Você manda arrumar, né? Você acha meios de retomar. A questão, muitas vezes, é que o dano causa... É exatamente o que o dano causa ao terceiro, né? Não é só a subtração do bem dele. Exato. É o tempo que ele vai perder, é o tanto que ele vai gastar com
um Uber ou com um transporte público. Eu vou trazer até para uma situação a readaptação de todo o modelo de vida temporariamente até ele reconstruir aquilo. Exato. Que muitas vezes, através de um contrato de seguro, não resolveria na sua totalidade, mas ampararia, né, traria esse negócio. Você pega o exemplo da pessoa que fala assim, você toma só uma cervejinha hoje. Beleza. Pode ser realmente só uma cervejinha e você está dirigindo. Se você acertar um poste, tudo bem. Vai ser só aquela tua cervejinha, que talvez nem tenha afetado o teu sentido, você acerta uma pessoa. Exato. E ela morre. E ela provê o sustento da casa, ela, né, o arrimo de família. Sem dúvida. E aí? Que aí a gente pode falar dentro do seguro de auto. Eu, particularmente, digo, se uma pessoa hoje chega para mim e pede um orçamento de auto com 50 mil de danos materiais e danos corporais, eu não coto. Não, no eu mínimo não coto, 100 hoje. E olha lá. Olha lá, né? Porque hoje um Polo, que é um carro popular, Tá 110 mil. Tá 110. Por quê? Porque eu tenho o meu dever. Né? Eu recebi uma abordagem esses dias no WhatsApp de uma pessoa que tinha me pedido 3 orçamentos nos últimos 3 anos. Eu tomei a liberdade de chegar para ela e falar assim, olha, posso até fazer a cotação, mas eu gostaria só de saber por que nas outras 3 oportunidades eu não fui a pessoa escolhida por você. Daí ela mandou assim uma carinha de riso, quem sabe você não tem o melhor preço. Aí eu respondi, com certeza, talvez na tua visão eu não tenha o melhor preço, mas o que eu quero prover para você é a melhor assistência que você possa ter. E isso tem um preço. Né? Claro. A gente tem que colocar um valor no que a gente faz. Claro. Então, eu acho justo, eu já debati, porque dentro da minha corretora eu tenho parceiros, então eu tenho pessoas que iniciam no mercado de seguro, estão há mais tempo, e cada um comercializa com uma verba de comissionamento. Sim. E vejo também que você tem que olhar bem analiticamente. Pô, você vai fazer uma empresa com 50 caminhões? Trabalhe com 10, você vai ganhar, você vai ter trabalho, mas você vai ganhar, né? E aí eu não critico o corretor que começa, a pessoa que começa ali, porque eu acho que todo mundo um dia começou de uma forma e ele pode estar vendo uma entrada ali, mas o mercado aí, eu falo direto, nós 3 aqui, esquece o cliente, mas vamos falar de corretor para corretor, de corretor para seguradora, a gente precisa valorizar o nosso serviço, porque é como você falou, Rafa, e como você falou, Walter, nós estamos protegendo a sua vida, o seu patrimônio, a sua casa, então, seu carro, sua casa, seu notebook, sua bicicleta. O seguro tá escrito aqui na placa, né? Do Winston Churchill. Se me fosse possível, escreveria a palavra seguros no umbral de cada porta, na frente de cada homem, tão convencido estou de que o seguro pode, mediante um desembolso módico, livrar famílias de catástrofes irreparáveis. Perfeita a frase. A frase, se você tem alguma dificuldade aí, corretor que está assistindo agora, que vai se inscrever, pega essa frase do Winston Churchill e leve ela na sua vida. Eu levo, por isso que ela está aqui no estúdio. Legal. Porque é isso. Um seguro de vida, como eu falei com o Bruno, não vai repor a falta. A tua casa invadida e teus bens roubados não vão repor a sensação da invasão do seu patrimônio, da invasão do seu espaço, desse estúdio que a gente está aqui. Mas, mediante uma quantia módica, vamos repor algo, né? Vamos amenizar o impacto. Então, é aquilo que eu brinquei ali. O seguro, ele está valendo 365 dias. Você está amparado, você tem que se preocupar. E aí eu acho que depois da pandemia, até a gente vê números de aumento no seguro de vida, porque as pessoas têm a síndrome do super-homem, né? Que nem eu brinco quando eu vou falar, ninguém vai morrer. Vai falar de morte? Não, tá louco. Mas todo mundo morre. Todo mundo no momento morre. Todo mundo descobre uma doença grave, um acidente, todo mundo morre. Então no auto, por mais bom condutor que você seja, que você chegue pro corretor e fale, pô, faz 10 anos que eu tenho seguro, eu nunca bati. Uma hora vai acontecer, né? 73% você falou ali, né? Do aumento. O primeiro semestre. Primeiro semestre. Então assim, não quer bater? Não tenha carro. Exatamente. E se tiver no Uber, talvez o Uber bata. Ou bata no Uber. Porque às vezes o condutor, às vezes o cliente é um bom condutor de fato, tem uma boa experiência, mas ele não está isento de que alguém bata nele. Né? Ele pode não bater em alguém, mas alguém pode bater nele. E estatisticamente essa pessoa pode não ter seguro também. Sim, o que aí acaba gerando-se um problema. Falando um pouco nisso que você estava comentando em relação à questão de preço,
O preço, sem dúvida nenhuma, no seguro de automóvel é muito sensitivo, né, para o consumidor. Muitas vezes a gente tem, e é uma realidade hoje no mercado, os comparadores tarifários, né, as corretoras usam muito os comparadores de tarifa dentro das seguradoras para fazer as comparações de acordo com os dados que são imputados, mas eu acho que é um grande desafio do corretor de seguro buscar deixar claro para o seu cliente, através do custo que ele apresenta, qual é a necessidade que ele está atendendo de fato para aquele cliente, né? E quando eu falo atendendo a necessidade de fato, é entender, esse cliente, como é que ele usa esse veículo, né? Ele viaja, ele tem família, quantos quilômetros ele anda, qual é a frequência de uso desse veículo, enfim, uma série de características, qual é a necessidade de um carro reserva, será que 15 dias atende, né? Será que não seria 30 dias? Danos materiais e danos corporais, pessoal, não é o que deixa o seguro caro. Se o teu corretor estiver falando que o teu seguro fica caro pelo dano material e dano corporal, vem contar comigo, com o Rafa, que a gente vai mostrar pra você que ele tá mentindo. Vai mudar R$50 por 50 mil. Exatamente. Pega a proporção, não vou saber nem quanto zero eu vou pôr antes da vírgula. Não, e tecnicamente falando, você pode até angariar o aumento da cobertura de RCF contra terceiros, né, para ficar mais claro aqui para o público, de 200 para 300 mil, escalonar essas coberturas para cima, porque mesmo que você tenha uma importância segurada maior, estatisticamente você sabe que o prejuízo em caso de sinistro não vai atingir aquela verba, então quanto mais você estende, né, menos você tem agravamento de taxa em função disso, quando você fala especificamente de um veículo. Quando você vai mais para a linha do pesado, aí já existe uma inversão, porque evidentemente a capacidade que um veículo pesado tem de causar um dano a um terceiro, seja um outro caminhão, maior, né? é bem que nem maior. na moto. Você não precisa pôr mais do que 30, 50 mil. Tudo bem, a moto pode acertar a porta de uma Ferrari, mas a chance é bem menor. Sem dúvida. Né? Mas, num carro, pra mim é inconcebível você ficar com menos de 100 mil, eu não atuo, que nem eu falei. Agora, 100 mil pra mim é o aceitável para você começar a ter um seguro e você fazer um trabalho de aumento gradativo, conforme vai ganhando bônus, vai obtendo desconto, a variação de preço, a gente melhora. A mesma coisa, o 15 dias, né? Os 7 dias eu acho que eu e o Rafa vamos concordar. Walter, fala pros caras tirar os 7 dias, que isso joga contra o corretor. Coloca 35 e 40 dias agora. Eu já acho que do jeito que tá em peça, como a gente falou, ilimitado, deveria ser uma realidade bem pensada no precificar. Porque você consegue. Talvez criar uma franquia para o carro reserva, se precisar de um número maior de dias. Permitir talvez um contrato de prestação de serviço com a locadora, porque, vamos lá pessoal, fazer uma pausa assim, primeiro, se inscrevam no canal, continuem me acompanhando, sigam o Rafa, o Walter também, todo mundo aí pra gente fazer esse projeto crescer, mas acontece isso e eu agora vou tomar permissão de falar e acho que vai somar no podcast. Situação de carro reserva. Pessoal, não é a seguradora que fornece o carro reserva. A seguradora tem um contrato com grandes empresas que fornecem carro reserva. Então, uma exigência de CNH, cartão, que muitas pessoas às vezes chegam para o corretor e falam, você me vendeu um seguro e agora eu não posso usar o carro reserva. Não. São regras contratuais que saem do seguro, da locadora. Eu já aloquei carro reserva sem calção, sem nada. Por quê? Porque eu tinha o cadastro no site da determinada locadora. Então ele já tinha o meu score previamente, que ele falou, não, o senhor já utilizou, fica tranquilo, não vai nem precisar. Então assim, isso também é um problema dentro além da quantidade, que eu acho que é o problema inicial de diárias, né? E que no seguro a gente tá falando que hoje, sei lá, 15 dias de carro reserva dentro do seguro de auto estão custando R$90 de prêmio lá, que é o custo. Hoje isso daí não dá nenhuma diária de um Uno, eu acho. Não. Uma locadora com seguro, com carro de qualidade novo, tal. Então, por uma diária, dividindo em 12 meses, se você pagar em 10 sem juro, que é o que a maior parte do mercado pratica, você está falando de R$9, R$10 por mês. É muito pouco, né, Léo? É muito pouco. E eu acho que é interessante essa tua colocação para o público aqui, para a audiência, e entender que as regras de disponibilização da cobertura adicional, né, que a gente possa assim chamar, de carro reserva, são regras definidas pelas locadoras, né? Sim. Então, assim, existe a possibilidade do cliente contratar, do corretor entender a necessidade do cliente e orientar ele a contratar essa cobertura adicional,
para que ele, em caso de sinistro, não fique desamparado, caso ele não tenha algum outro veículo. E muitas vezes acontece isso. E mesmo que tenha outro veículo, cara. Né? Eu acho que dividir E com a aí mulher existem o carro... as regras, né? As regras do calção, as regras do cliente ser o próprio segurado no caso de fazer a solicitação e a retirada do carro reserva, salvo raras exceções, as seguradoras administram, em caso de doença, por exemplo, do segurado. Então a esposa, né, desde que comprovado, pode... Sofreu um acidente, bateu, não vai poder dirigir. Mas, via de regra, as liberações de carro reserva elas só podem também ser feitas, de fato, pelo segurado da apólice ou por alguém que esteja setado, né, definido como condutor principal na apólice. A não ser também que ele possa... Aí ele, em acordo com a locadora, pagar um adicional e a pessoa indicar o condutor, mas que não vai, por exemplo, aonde pega muitas vezes ainda questão de crédito. A pessoa, eu não quero deixar lá o calção de R$1.000. Antigamente era cheque, hoje é só crédito, bem dizer. Pega, mas é uma regra mundial. Ou se for locar um carro fora, você vai ter que deixar um calção. É uma garantia da empresa que está entregando o carro. Dela. Não, e entender também que assim, não existe inflexibilização para esses casos. E né? não, é isso que eu ia falar. Vamos falar do assunto do... Né? Tem o Uber. Hoje, muitas seguradoras já... Né, vamos falar... Eu acho que é o Uber, né? Na maior... Dá pra citar o Uber mesmo nesse sentido, não é nem a locadora. Fazer uma propaganda. Eu tô fazendo uma propaganda. Uber, se quiser mandar aqui, quando a gente fizer churrasco, tomar uma cervejinha, pode mandar pra mim, pros convidados aí, o carro pra levar a gente pra casa. Nesse sentido que é mobilidade. Então, também é avanço de tecnologia dentro do setor, né? Sim. Se eu trocar o valor que você pagou, na verdade, não o valor que você pagou, porque você paga R$90. Você vai ter um valor de crédito lá, acho que é R$400, R$500, dependendo das diárias, né? Pré-fixado no teu contrato. Mais um avanço no mercado de auto, né? A gente falando um pouco de cobertura, eu acho que é até para corretores que estão aqui assistindo a gente e para nós, né? É importante a gente entender o nosso cliente, a necessidade dele. Sim. E uma vez me falaram, há 10 anos atrás, 11, quando eu estava começando a minha profissão, que a minha profissão ela é tão quanto ou mais importante que a de um médico, porque a gente está lidando com o bem da pessoa, né? Então, se ela perde aquele bem que ela levou anos para construir, e nisso vai da gente. Por exemplo, eu tenho clientes que trabalham em Araucária e todo dia eles vão com o veículo para o trabalho. Eu falei, cara, você precisa de 30 dias de carro reserva, paga isso e está aqui. O irmão dessa pessoa, que é meu cliente também, Rafael, por que eu não tenho? Eu falei, você não trabalha em Araucária, você, em vez de gastar tanto em carro reserva, segura esse dinheiro que você pode usar de Uber, para você dentro da cidade. Eu falei, por exemplo, eu trabalho em casa, né? Sou beneficiário por isso. Tem um home office. Não preciso contratar o carro reserva na minha pólice porque eu não preciso dela. Então, vai da gente entender, da mesma maneira como uns danos materiais, você precisa, hoje, segurado, cliente... No mínimo 200 mil por baixo. Os carros estão super valorizados aí. A gente veio falando... E a gente vai falar em Curitiba. Nosso mercado é um mercado alto de analisar a frota exposta, né? Dentro disso que o Rafael está falando, os limites de cobertura a serem contratados, né, os mais condizentes, devem estar atrelados à realidade da frota que existe na sua região. Então, hoje aqui em Curitiba, falando especificamente da cidade de Curitiba, você tem aí uma grande frota de veículos importados, transitando, veículos caros, e você não está imune, o cliente que contrata o seguro não está imune. Ele tanto pode bater de volta. Não é. Né, num veículo de valor de mercado menor, bem como ele pode colidir num veículo de valor de mercado muito maior. E como o valor das peças hoje estão significativamente altos, principalmente para os veículos importados, R$100 mil às vezes não vai resolver o problema, né, de um prejuízo que venha a ser causado. Eu estava vendo ontem um vídeo do Rubens Barrichello, não sei se vocês viram. Você perdeu dentro do autódromo de Interlagos com uma Ferrari? Não vi esse. Pilotando. É um piloto, né? É um piloto. É um né? risco que... É um risco, né? Não sai de casa. Depois vocês procurem, porque eu não posso falar, porque o dono do carro tava no áudio. Ele proferir algumas palavras depois. É que assim, e aí? Né? Então, assim, e a gente já teve uma situação lá na corretora com um cliente nosso que tinha uma boa verba, só que o motorista da empresa acertou o caminhão e tava passando um pedestre e prensou o pedestre ali. Já era um senhor de 70 anos, acho que 70 e poucos anos. E mesmo com uma verba lá de 200 mais danos morais,
condenação da justiça. Porque aí que tá. Nesses aspectos, quando a gente fala de pessoas também, pessoal, e isso eu também gosto de citar. Sempre que você tem um seguro, bati, mas o cara não cobrou, mas você recebeu um processo judicial depois, existe um termo que não tem como fugir, né? A denunciação da lide, que é um termo do seguro, que é você chamar a seguradora e falar, seguradora, aconteceu isso, na época a pessoa disse que não ia fazer nada, mas agora ela tá me processando por algo que ocorreu, e a seguradora, dentro do contrato dela, se for judicialmente você condenado, ela vai arcar em cima do teu dano material, do teu dano corporal, a quantia. Então, não pode correr a revelia, né? Sim. Então, neste momento, quando a gente você fala rapidinho do processo, você tem que ligar pro teu corretor, para a gente informar a seguradora para iniciar o trâmite, né? E conduzir pelo próprio seguro, porque afinal você tinha o direito. Sim, né? Exato. É a mesma situação quando nenhum corretor nunca recebeu aquela pergunta do amigo, né? Aí se eu bater bêbado, vai ter cobertura? Não, não vai ter. Pelo regimento da regra contratual do seguro, não tem. Mas a gente vai entrar daí na justiça e aí o entendimento pode ser diferente. Então, assim, o que você não deve fazer? Você não deve cometer um crime de dirigir alcoolizado. Ponto. É a sua consciência. Não é o seu corretor que vai dizer o que você vai fazer ou o que você não vai fazer. Esse tema é muito importante, Léo, porque muitas vezes para o consumidor final de seguro, quando ele contrata uma pólice, seja de automóvel ou qualquer outro ramo, muitas vezes fica na memória desse consumidor que o seguro é um seguro all risks, que a gente chama, né? Aí eu contratei o seguro, então eu tenho cobertura total, infinita, né? Para todas as situações que podem vir a ocorrer. Todo contrato de seguro é regido por condições gerais, eu acho que é bacana a gente falar um pouco também sobre isso. Existem, né, dentro dessas condições gerais os deveres, as regras que o segurado deve ter, e dirigir alcoolizado, evidentemente, acaba sendo uma delas que não, né, não cobre, né? Que as seguradoras decretam aí pela não indenização. Sim. Né? Então, eu acho que é importante a gente deixar isso bastante claro. Quando a gente volto a dizer também em relação à questão do preço do seguro, que é o que a gente estava falando aqui antes, nos comparativos, né, clientes que muitas vezes podem chegar para o seu determinado corretor e dizer, mas o seguro do senhor está mais caro, do meu colega é mais barato, enfim. Eu acho que é importante para o consumidor final, para o cliente consumidor de seguro de automóvel, principalmente seguro de automóvel, entender razoavelmente quais são as condições e os porquês que certa cotação às vezes está mais cara do que outra. Por quê? Porque muitas vezes aquela cotação que até possa estar em algum momento mais dispendiosa para o cliente, muitas vezes ela está mais aderente às reais necessidades que esse cliente tem. Então, comparar só o preço no seguro de automóvel ou em qualquer outro seguro é um erro, ao nosso ver, grave, que o cliente precisa tentar evitar. Né? A gente sabe que o desembolso é significativo dentro da razão econômica mínimo, que a gente já comentou aqui de forma breve, mas é importante entender que muitas vezes uma oferta de um corretor com uma cobertura mais aderente, né, com algumas coberturas adicionais a mais, visam oferecer uma melhor garantia e uma melhor proteção para esse cliente do que uma cotação que muitas vezes está mais barato e que não necessariamente atenderá na íntegra, né, as necessidades que esse cliente tem. Então, eu acho que vale a pena trazer isso para reflexão. Com certeza. Né? Isso é uma abordagem, eu não sei se o Rafa faz, eu faço. Quando eu recebo uma indicação de um cliente meu, eu já prezo que o meu cliente indicou pela minha qualidade de serviço. Mas a gente tem telefone fixo da empresa e toca telefone. E aí, às vezes, vem aquela pessoa que é bem isso que o Walter tá falando. Tô buscando uma cotação de seguro. Eu já perguntei pro cara, mas por que você quer mudar o teu atual corretor? Não, eu tô procurando preço. A primeira coisa que eu falo, assim, eu vou te apresentar uma proposta igual a do seu corretor. Não vou te apresentar uma proposta lá com 50 mil, 7 dias de carro reserva, quando você vai pra Araucária, só tem aquele carro, pega a estrada o dia inteiro, precisa de assistência. E aí vem, eu acho que a responsabilidade do corretor, que tem que se formar e ser um profissional qualificado, que é o que a gente está falando aqui no bate-papo eu preciso prestar um serviço de qualidade.
E qualidade e preço é relativo a todas as pessoas. Então, assim, pô, você pode ter um cara que é dono de uma empresa que tem um padrão de vida, a empresa dele quebrou e ele tem que readequar. Sim. Então, ele precisa primeiro entender que ele precisa readequar. Ele vai readequar quando? Vendendo a Ferrari e comprando um carro popular, que desde que eu morei fora em 2014, carro para mim é algo que me leva para os lugares. Necessidade, né? Necessidade. Então, eu não tenho um carro importado, eu tenho um carro nacional, que eu tenho economia. Quando eu tiver o meu filho, eu vou querer ter um carro melhor para ter segurança para mim e para ele. Então, a minha necessidade mudou. Sim. Então, a tua necessidade, ela muda. Que é que nem a gente vai falar, quando a gente fala pro cliente, pô, mas você se mudou? Dentro do que o Walter falou, direitos e obrigações. Se você for ler lá, eu tenho 700 clientes, você tem mais 700. A seguradora tem mais 2 milhões. Não existe capacidade pra gente passar o nosso telefone aqui, eu parar o podcast só um pouquinho. Ó. Se mudou, beleza. Né? A gente manda um formulário na renovação, que é o dever dele ler. As informações que estão imputadas ali, que a gente fez de Entender acordo sobre, né? com o que tem, e entender que o CEP dele varia no preço e varia na indenização. Eu não conheço, Rafa, você conhece alguma seguradora que deixou de pagar sinistro porque o cara se mudou fazia um mês e não informou o corretor? Não tem isso. Você deixou... Eu não conheço nenhum caso, fala, isso, aquilo. Conheço segurado que tentou fraudar a seguradora e a seguradora, por meios legais, pegou. Com razão. Com razão. Mas assim, eu tô há 11 anos no mercado. Não dá. Não dá minhas duas mãos aqui contando de casos que, evidentemente, eu acho que tive, na minha carreira toda de corretor, 2 negativas plausíveis. Sabe, eu acho interessante, eu tenho passado as propostas, renovações para os segurados, e muitos, né, até agradeço essa confiança que é de anos, né, de convivência. A pessoa, ela olha, ela abre aquele PDF daquela cotação dela, pode renovar, daí você fala alguma dúvida, ela, não entendi nada. Então ela confia em você sobre isso, só que hoje o WhatsApp está aí para facilitar para a gente. Eu canso de mandar a renovação, mandando um áudio explicando as coberturas, e isso é interessante porque eu vejo cada vez mais clientes interessados em entender o que ele está contratando, o que ele está consumindo. Eu acho isso muito importante e é bom para nós, porque você começa a ter um diálogo a mais com o teu cliente, não só profissionalmente, você começa a entender sobre a vida dele. E eu tive um caso hoje que eu fiz de uma amiga minha que ela se mudou assim às pressas para São Paulo porque o marido foi transferido. E hoje eu mandei o endosso da Mafra. Ela deu R$33 de diferença do seguro dela. E ela falou, Rafa, troquei de Curitiba para São Paulo. A importância. Se ela não me falasse isso, mas como que ela teve isso? Através do conhecimento, que tem um perfil a se preencher, que você tem dados a colocar ali. E ela falou, Rafael, estou trocando de estado. Coloca aí o novo endereço. Eu não vou saber, né, quando o meu cliente vai trocar de casa. A gente faz uma brincadeira lá na corretora, uma brincadeira que agora estou entregando ouro para tudo segurado. O preço na nossa planilha, quando a gente envia, fica na segunda página. Porque a pergunta que eu mais recebi é, não veio o preço. Sim. Daí você descobre quando o cara não leu o que você tá falando, porque ele tá preocupado no preço. Aí o preço tá na segunda página. Então, se ele bate lá e olha o perfil e não dá atenção, porque vamos falar, a vida de todo mundo é corrida, é difícil, mas é isso. Eu posso, acho que dizer com autoridade que tanto a minha corretora quanto a do Rafa, nós temos por perfil segmentar e atender clientes por vários anos. Nós não somos corretoras que têm giros de clientes. O giro acontece, é como o meu sogro sempre costuma dizer, as pessoas às vezes cansam de escutar o seu blá 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 e vão procurar um blá 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 diferente, e tudo bem, né? É a forma, faz parte. Sim. Só que ela tem que ter essa consciência que a tua amiga teve, Rafa. E aí é que enaltece e engrandece e a gente consegue, de uma certa forma, num trabalho de formiguinha, melhorar o mercado. Que é uma pessoa. Porque daí ela vai chegar lá em São Paulo e vai estar na roda de amigos com amigo e vai falar, pô, meu corretor fez isso, ele estava lá no podcast do amigo dele e falou... E aí a gente começa a conseguir atingir as pessoas, a gente consegue chegar num nível de conscientização, que eu acho que isso é o que mais falta. A gente está falando aqui já aí cerca de 1 hora sobre o mercado que mais impulsiona o país no mercado de seguros, e a gente vai falar do quê? Conscientização. Os nossos próprios clientes, às vezes, eles não são conscientes. O all risks que você falou é isso. Eu faço seguro.
se vira, a seguradora que se vire depois. Não é assim, né? Não é assim. Sim. Eu recebo, é até engraçado, tem os clientes, normalmente os formados em direito, né? Ô, eu fiz o seguro com você aqui, mas está dizendo que o contrato começa à meia-noite. Eu tô coberto? Existe a cobertura moral, Sim. né? A gente precisa, pelo um instrumento legal da lei, regimentar ela como se fosse um contrato. Afinal, eu não trabalho meia-noite a não ser para atender cliente em caso de sinistro. Exato. Acho que nem o Rafa nem a Mafra trabalha lá. Os escritórios não estão abertos. Mas daí existe a cobertura moral, mediante a vistoria. Então, assim, a gente precisa, inicialmente, o foco do projeto, do podcast ou corretor, conversar com você, cliente, que está aí do outro lado, assistindo a gente, dando a permissão da gente entrar na casa de vocês para falar de algo tão importante quanto o seguro. É o seu né? bem, né? É o seu É patrimônio. a sua vida, é a sua casa, é o seu carro. Isso de pouco, né? A gente pode falar de RC, médico, RC Tem tantos, profissional. Cara, você está protegendo a tua profissão. Ah, mas eu não preciso... Tá, você é médico. Daí, sei lá, você foi jogar golfe e a bola deu na tua mão, isso é cirurgião plástico. 30 dias parado. Não, isso- 30 dias? E se Por perder a baixo. mão? Exato. E se, né? E se perder a mão num acidente de moto, de carro? E aí, né? Foi o assunto que eu tratei com o Bruno aqui. Então, assim, o seguro ele tá presente em todas as esferas. Hoje a gente está falando De do um que só. mais tem capilaridade e o que tá no teu dia a dia, Sim. né? Eu não pego carro que eu sei que não tem seguro. Tô torcendo e tô ansioso pela nova modalidade que estão falando que logo chega, né? Vai, Seguro por CPF. Eu acho que isso daí vai ser um avanço. ganho eu de acho. mercado que as pessoas vão, né? Não, tem muita coisa para ser criada e trazida para o mercado de seguro. Não só para o seguro de automóvel, para o mercado segurador como um todo. Eu volto a dizer, nós temos grandes desafios como seguradora e precisamos evoluir muito no processo de contratação, num processo de contratação justo, no atendimento das necessidades de cada cliente, né? O público consumidor de seguro vem mudando, né? Ano após ano, uma parte da população deixa de consumir seguro e uma parte entra e passa a consumir seguro. Não menos importante, aquilo que o Rafa também estava comentando aqui, em relação aos contratos e às compreensões, enfim, é fato que a gente percebe como seguradora que os clientes estão bem mais informados do que há alguns anos atrás em relação às coberturas, né? Há muito a se avançar ainda, a gente sabe disso, mas é importante que os clientes entendam de fato o que eles estão comprando e não se atrelem somente ao preço que aquilo ali está custando, né? O preço é um componente essencial do seguro de automóvel, assim como todos os outros contratos, mas é importante realmente que o corretor, como agente fundamentador, como um canal de distribuição que as seguradoras têm, sejam esse ponto, esse elo com o cliente no sentido de passar para eles as informações do que de fato está sendo comprado e buscar com que esse relacionamento se intensifique durante o período de contrato. Certamente a tua cliente entrou em contato com você alegando que ela estaria trocando de CEP de Curitiba para São Paulo, como você falou, por conta de um relacionamento que você tem construído com ela. Né? A distância que você mantém do cliente, Sim. muitas vezes também, e essa é uma outra tarefa que eu acho que é importante a gente citar, faz com que muitas vezes as informações não cheguem e aí ela não chegando, há uma mudança na característica de risco, amanhã ou depois acontece um sinistro, você vai ter que ir lá na seguradora dizer, né, Explicar o que que aconteceu, se mudou, que foi explicar recente, que daí a seguradora que não vai houve uma avaliar. má fé, que não houve uma má intenção, que é um cliente muitas vezes antigo, que teve um sinistro eventual aqui ou ali, mas que por alguma razão deixou de informar que o filho entrou na pólice ou começou a conduzir o veículo, ou vice-versa, ou A qualquer outra pergunta coisa do do tipo. 17 a 25, né? Clássica do perfil de automóvel. É. Não, 17? 17 já? Sim, porque tem seguradoras que perguntam a partir do Essa é 17, porque você pode fazer 18 no meio da vigência. No meio da vigência. Por exatamente. isso, eu fui atrás. A Caraca, HDI, ela nova pra perguntava... A HDI, ela pergunta 17 a 25, perguntava, agora eu não lembro. Tava lá. Aí eu fui questionar, falei, mas
17 anos não pode ter habilitação, mas ele pode fazer aniversário daqui 2 meses e ter 18 e tirar a habilitação. Hoje em dia tá até mais demorado para tirar a habilitação, mas antigamente... Essa é uma outra grande dúvida que boa parte da população tem, né? Quando você fala de seguros para pessoas entre 18 e 25 anos, seja como segurado ou como condutor principal, você vê um sobressalto na tarifa de seguro de automóvel bastante significativa. Isso nada mais acontece do que, evidentemente, pelos dados estatísticos que as seguradoras têm. Então, como educadamente, condutor... amigos, a seguradora tá falando que você dirige um pouquinho pior de quem já tem mais... Não vou dizer pior, vamos dizer assim, você tá mais sujeito à tua falta de habilidade a imperícias. Sim. Quem aqui, vocês têm carro que nem eu. Exato. A gente já fez, né? A navalhada, a gente já errou uma entrada numa Já. curva, já deu aquela patinada, porque você está dirigindo. Experiência, né, com a vida. E não é o querer cobrar mais, né? São dados estatísticos. As seguradoras, elas funcionam Através de estatística. com base nesses dados. Esses dados nos remetem informações. E aí, com base nas informações de frequência, do aumento da frequência de sinistro nessa faixa etária de idade, faz com que necessariamente A gente adeque ao custo. precise-se ter, né, uma composição de prêmio a mais para suportar a tendência de Sim. sinistro futura. Exato. Não, como a gente está falando aqui já há praticamente 1 hora e pouco, seguro ele é moldado de uma forma inteligente, com razoabilidade, por mais que vocês achem que a gente está ficando rico, pessoal, a gente não está ficando rico, tá? Não, O seguro está mais caro e a gente tem mais trabalho. O prêmio realmente ele aumentou, não tem como a gente não falar, a gente já falou isso no decorrer, mas também passou por tudo isso que a gente já disse para vocês. Peças, assistências, as pessoas que estão lá prestando serviço, né? A tecnologia ela também tem um custo, Sim, tá? E aí eu já sim. vou soltar pro Walter aqui uma pergunta que vai ser, o que você acha aí que no decorrer aí, vamos dizer de 5 anos dá pra gente dizer que é curto prazo ainda, né? Sim. Que vai mudar bastante no mercado de auto. O que você acha que vem aí como uma revolução na tua visão de seguradora? O que você acha que vai ter aí de revolução, vamos dizer, nesse mercado? Eu acho que para o mercado de seguro de automóvel, os seguros, a entrada de novas seguradoras no mercado traz um benefício grandioso para a indústria, no sentido de trazer inovações e trazer novas propostas de coberturas atendendo às necessidades que os clientes de fato hoje buscam, né? Mais de 15% da população brasileira hoje não acessa o produto seguro também por entender que o produto que hoje é ofertado pelas seguradoras não atende às reais necessidades deles. Caramba, então, hein? isso é um número bastante Relevante. considerável que a indústria de seguro de automóvel precisa entender aonde que está faltando alguma coisa, que tipo de cobertura eu posso agregar, Comunicação. como que eu posso me comunicar melhor, evidentemente, com esse cliente, quais são as necessidades que esse cliente tem, o quanto que seria o preço e a forma justa de se cobrar por um seguro. A gente hoje, durante muito tempo, a gente vem dentro de um cenário no seguro de automóvel, dentro de um formato padrão, né? As coberturas colisão, incêndio, roubo, Compreensivo, seguro né? contra terceiros, as coberturas de RCF, dano material e dano corporal, APP e as coberturas adicionais, vidro, carro reserva, outras questões que... Se o teu seguro, desculpa te interromper, mas se o teu seguro também for completo e colaborando, cobre enchente, cobre queda de árvore também, tá? Sim. No Desastres completo. naturais, né? Desastres Sim, naturais. Só não vai fenômenos tentar naturais, né? atravessar o Tietê, Que daí não aqui tem o Capanema, cobertura. que daí não vai ter se cobertura. ficar comprovado que há um agravamento proposital, Proposital não vai ter, mas Evidentemente que- eu achei pertinente colocar, porque todo mundo me pergunta, mas cobre enchente, principalmente quando tem vendaval ali em dezembro, janeiro, em Curitiba, Chuva sempre de tem um granizo. cliente que liga ali ciclicamente. Tem cobertura nessa que se mudou a seguradora? Tem cobertura. Cara, então só voltando, eu acho que dentro da pergunta que você fez, o mercado, a necessidade que o mercado tem e o processo de evolução que o mercado precisa passar nos próximos anos é adequar um formato de seguro de automóvel, não diferente daquele que a gente tem hoje, porque ele é o modelo que é o tradicional, que é o Sim. modelo de sucesso, mas integrar outros modelos para penetrar num público que ainda necessita contratar seguro e não consegue. Você diz que vai virar um seguro mais flexível? Vai se adequar ao cliente? Eu então? acho que precisa, Rafael. Não é que vai, né? Vai, a gente não tem como prever se vai, mas eu entendo que as seguradoras precisam, se já não estão fazendo, e muitas delas já estão,
buscando alternativas para criar produtos que se atendam às necessidades específicas de cada cliente. O pay-per-use. Então, o pay-per-use, assim, já é uma coisa que há muito tempo se fala dentro do mercado de seguro de automóvel. Demorou para tracionar, na minha visão. Começou a tracionar, eu acho que... Hoje não ele está incomoda. mais aderente a um Ao a um público nicho seleto. de público, né? A um público que se encontra dentro de uma faixa etária específica, que é o público que quer contratar o seguro pelo celular, quer entrar no site da seguradora, quer apontar ali algumas informações, quer um processo e uma experiência simples de contratação e não um processo muitas vezes complexo. Quando eu falo complexo, é diante dessa quantidade de perguntas que o perfil de muitas seguradoras às vezes tem. Então, aos olhos desse novo público consumidor, isso é tudo muito burocrático. E a gente hoje vive uma tendência de mercado que se orienta para quê? Para o que é o prático, para o que é o funcional. O que eu preciso? De uma cobertura que, em caso de sinistro, de perda parcial ou de indenização integral, eu tenha cobertura. O que eu tenho de vantagens em relação a isso, quais são os serviços agregados que eu tenho em relação a isso e o quanto isso me custa. E se esse custo é justo eu pagar de acordo com as características de risco que eu de fato tenho. É um processo simples? Não, não é. Eu acho que ele esbarra no erro da tração que você falou no que eu falei agora há pouco ali atrás. Conscientização. Concordo com tudo que você disse. É o público jovem, é o público que quer pegar o smartphone e contratar. Só que esse público ele não teve seguro. Às vezes o pai dele não teve seguro. Então ele não tem o expertise que o corretor e o mercado podem dar para ele. Que é falar, olha, você vai todo dia para o trabalho, você precisa do plano A. Você viaja com o carro, você precisa do plano B. Sim. Ele está entrando lá e aí vem, se você abrir o Reclame Aqui, a quantidade de reclamação. Por quê? Porque a pessoa não leu, Walter. Porque a pessoa não leu, Rafael. Ela não leu que o seguro dela... O Bini mesmo falou aqui dos amigos lá em São Paulo, que estavam com problema de enchente. Contrataram seguro de colisão e incêndio. É contrato. Não tem segredo. Sim. Seguradora não tem pegadinha. Seguradora, ela faz as perguntas do perfil. Você respondeu certo. Teu corretor foi bom o suficiente de trocar uma ideia e entender suas necessidades... O seguro está bem contratado. Você pode contratar o pay-per-use? Pode. Talvez daqui a pouco... Eu não vou falar que não é bom, porque daqui a pouco eu esteja vendendo esse mesmo produto. E contratando também, E né? eu contratando, porque eu E vejo... me arrisco a dizer que em algum momento, de fato, você estará. Sim, porque é papel. É papel do corretor. Você estará, porque o consumidor provavelmente vai chegar num ponto que vai te indagar a respeito disso, por uma experiência que algum outro colega teve. Agora, eu gostaria de ressaltar com base nisso a simplificação da comunicação. Então, parabéns pelo podcast, né? Porque eu acho que o tema principal é tentar simplificar isso, a linguagem do seguro para o consumidor, para que mesmo essas pessoas que não tiveram acesso ao seguro, o pai não teve acesso ao seguro, através de um programa como esse, ou outros que talvez vierem a surgir, possam trazer uma informação mais simplificada de que o seguro não é um bicho de 7 cabeças como se pensa, não é um negócio que é difícil de ser acessado, né? Se você buscar informações e tiver um bom corretor, que é o principal canal de distribuição que as companhias seguradoras têm, e aqui a gente está diante de dois profissionais gabaritados e qualificados, se o consumidor chegar até vocês e receber a orientação, certamente vocês vão buscar alternativas para dar a este consumidor um produto que ele entenda como viável e que entregue as necessidades que ele procura. Não tem muito segredo, Não tem, né? Eu gosto de falar para os meus segurados que eu aprendi quando eu fiz o curso de corretor. A primeira regra, que é para nós três, né? Corretor, seguradora e o segurado, agir de boa fé. É a primeira regra que você tem, então... Responda corretamente aquele formulário. A seguradora nunca vai agir de má fé e muito menos nós corretores. Agora, se tem algo que foi burlado, foi omitido, aí a gente vai ter que ir atrás e a gente vai achar alguma coisa. É importante isso aí, Rafa. Agir de boa fé, né? É o teu carro. Se você já está procurando seguro para ele... Você está preocupado. É o que eu falo. Um cliente que eu tenha, que faz o seguro da BMW dele comigo, dificilmente eu perco esse cliente, porque ele já confia na minha prestação de serviço, ele já tem, né?
Vamos segmentar por veículo, né? Isso não quer dizer que você abona ou desabona XYZ pessoas. Por quê? Porque ela já tem a consciência. Sim. Ela sabe que te trocar por 50 ou 100 reais Não muda nada. tem alguma coisa Quer dizer- diferente. Ou é a seguradora, ou vai ser assistência, ou vai ser o guincho, ou vai ser passar na Mafra e fazer a vistoria e sair com o carro resolvido, passar na HDI e sair com a vistoria Sim. resolvida, tirar foto do carro na batida. Hoje em dia, agora, talvez todas adequem a isso e acabe esse ponto de diferenciação. Como vai ter ainda por, sei lá, mais 30, 40 anos, um cara que vai preferir ir fazer como a gente tem hoje o cliente que ainda prefere receber o perito na sua casa para ele tirar a foto do carro. Exatamente. Porque ele tem 80, 70, 80 anos e não tem a capacidade técnica. Vai ter que pedir pro neto, pro filho lá tirar a foto. Exatamente. Então a gente tem que entender os dois lados do avanço também, né? Sim. Só que é assim, aí é o que antes eu costumava dizer que eu ouvia muito do meu pai, né? Que você sempre tem que ter um médico e um amigo advogado. Hoje eu digo, você tem que ter um corretor de seguros, um médico e um advogado. Com certeza. Porque ele vai ser independente. Se você descobrir uma doença grave, ele vai poder amparar a tua família se você tiver feito Claro. seguro de vida. Se você sofrer um acidente e tiver errado, o advogado te ampara no processo, mas o seguro te ampara no processo monetário, se necessário, né? Então, assim, é uma brincadeira que eu tenho feito. Porque, e aí, Walter, agradeço até o teu elogio ali. E, Rafa, a participação tua também só engrandece aí a minha tendência, como eu disse. O Rafa sabe porque a gente já conversa fora. Eu nunca vi outros corretores como concorrente. Nossa, jamais, né? Jamais. Porque, primeiro, a gente já falou que a gente tem muito mercado a explorar. Claro. E se a gente se unir, a gente constrói algo mais forte. Esse é o princípio. Então, ter o Rafa aqui é mostrar que um outro corretor, que é meu amigo, que a gente trocou ideias, tem visões parecidas e outros pontos que vão agregar dentro da minha empresa e eu vou agregar dentro da dele. E hoje aqui nós estamos agregando principalmente aos nossos clientes, das nossas corretoras, trazendo um conteúdo leve, simples, como o Walter falou, e trazendo a potenciais consumidores da Mafre e de outras seguradoras, que hoje aí durante o podcast você já pode escanear o QR Code e contratar o serviço com a Bom Retiro e o Leonardo estando aqui Trabalhando. 6 horas da tarde na quarta-feira falando com vocês e entregando isso. Então são essas coisas assim que eu acho que é um dever fundamental. É uma meta de vida que nem o Bruno disse ali, minha meta é passar para os demais. Também é uma meta minha, né? Se espelhar nisso. Porque passar informação, às vezes é até chato, deve ser com você também, Rafa. A gente senta na roda de amigo e começa a falar de seguro. Pô, cara, mas você quando comprou esse celular aí não fez seguro ainda? Isso e aquilo, e aquele outro. Por quê? Porque a gente tem esse dever. Não é, um que cuidado, eu tô querendo é te um vender. cuidado. Óbvio, eu sou vendedor, eu sou comercial, o Rafa também. A gente vende. Mas espera aí, eu não tô... Eu falo pros meus amigos, cara, assim, eu não pratico comissão alta pra nenhum. Cara. Não. Principalmente pros que estão começando na vida. Eu quero que ele comece a consumir e conforme ele for passando, quando ele chegar lá na Ferrari, eu boto 25% de comissão. Você vai ganhar a longo prazo, né? É qualidade. Pra mim não é quantidade. É atender, é expandir, é óbvio, minha empresa ela precisa de mais clientes, como todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas é assim, é atender com qualidade. Por isso que eu digo, eu não ofereço um orçamento com 10% de comissão para um seguro individual, como eu não ofereço com 50 mil de terceiros. Porque quando der o problema, você vendeu um seguro mal feito. Eu tive um Exato. cancelamento esses dias. Uma cliente minha que não foi atendida. Ela pediu para cancelar o seguro. O carro dela estava no meio da BR e a companhia falou que não podia trocar o pneu dela ali. Eu disse, mas eles poderiam fornecer um guincho. Sim. Sim. Ela não gostou da situação. Eu não tenho o que fazer. Foge da minha É um esfera. direito dela. Eu atendi, eu tenho registro aqui que eu atendi, eu falei assim, a última coisa que eu posso fazer é eu ir trocar teu pneu. Não, e ela vai... Mas assim, e não é um regimento da seguradora isso que eu tô falando, não é da assistência, é o regimento do prestador de serviço. Então, é o que a gente está falando, é o que o Rafa falou do agir com a boa fé, né? Esquece a má fé, esquece o jeitinho brasileiro que muito se fala, não vai levar a nada. E a diferença do seguro, hoje, eu afirmo para vocês, colocar no perfil de seguro de 18 a 25 anos, um condutor eventual até 2 dias,
Tá interferindo 100, R$ 200 no ano. Sim. Não é mais o que interfere. Você ter um condutor de 20 anos, ok. É outra coisa. É outra coisa, tá? A gente tem seguradora que nem tá mais perguntando 18 a 25. Sim, E tá exatamente. permitindo dirigir até um dia, até 15%. Você agir de Só boa lembrando fé, que né? a pessoa tem que ter habilitação, né? Por favor. Habilitação, Sim, sim. não tá alcoolizada. Temos algumas situações aí Léo, de mercado. Que é fora da seguradora, né? A questão De lei. de lei. É esfera, né? Esfera... Dentro disso tudo que você falou também, eu acho que é importante a gente ressaltar que o dever tanto da seguradora como do corretor, como agente distribuidor, né, do contrato de seguro para o cliente, o nosso dever é com a sociedade, né? Exato. A gente não quer, como você falou, chegar numa roda de amigos e fazer a todo custo ou de qualquer forma um contrato de seguro. A gente tem como membro dessa indústria de seguro o dever, como colega, como um parente ou como uma pessoa próxima, seja o que for, o dever social, Sim. né? De alertar esta pessoa e de dizer, ó, eu sou corretor de seguro, eu trabalho com seguro e eu tenho um produto que possa atender a sua necessidade. O brasileiro, por regra geral, e eu posso falar o brasileiro porque eu não vou entrar aqui no mérito das outras culturas, né? Mas aqui Sim. dentro do cenário nacional, a gente tem muito essa percepção de que os riscos não acontecem com a gente, né? Eles acontecem com os outros. E eu sempre uso como exemplo isso, né? Aquela ginasta Laís Souza que teve um acidente com esqui Sim. alguns anos Que não atrás. era nem o esporte dela, tava mudando. Ela ali. estava num momento dela de Aham. lazer e teve um acidente, ficou tetraplégica. Certamente isso não estava nos planos dela e não está nos planos de ninguém, né? Mudou necessariamente todo o contexto de vida dessa pessoa, mas é aí que o seguro entra, né? Você estar preparado para algo imprevisto é extremamente necessário. O seguro de automóvel é um seguro que é o mais consumido do Brasil, anda lado a lado hoje aí com os seguros de acumulação, né? Seguros de pessoas. Durante a pandemia, o seguro de automóvel ficou um pouquinho aí abaixo dessa linha do seguro de acumulação. Sim, até porque foi uma situação pandemia. Pandemia, mas o seguro de automóvel cresce ano após ano. Sim. Os dados da CNSEG mostram que 51 bilhões em prêmios emitidos foram emitidos em 2022. Né? Então, é um número crescente. Nos seguros de danos, 40% são representação do segmento de automóvel. Agora, lógico, para a indústria crescer, quando eu falo para a indústria crescer, entrando nessa lógica, a gente precisa também de um impulso necessariamente econômico, né? Crescimento de PIB, uma série de outras coisas que a gente precisa ter para que isso não vire só um rouba-monte, né? E eu arrisco dizer que a gente acha que vai ter um movimento de venda de carro alto, eu acho. Nos próximos meses. Eu acho que já foi uma forma lá atrás utilizada para dar uma impulsão na economia. Eu acho que a gente, em algum momento, economicamente falando, aí nos próximos anos, a gente deve ter até porque a nossa frota tá bem antiga, né? Tá bem os seguros gasta hoje já, né? promovem, estão aí na faixa entre 6,5% e 7% do PIB, representam 6 a 7% do PIB. A ideia é que a gente consiga até 2030 chegar a 10%. Né? Então é um desafio grande também para o mercado. 10 anos atrás era 3,5%, né, gente? Vem crescendo ano após ano. Então vem crescendo muito o mercado. Vem crescendo. Assim, o carro ele ainda é um bem de aquisição que a população dá muito valor, né? Uhum. Tem pessoas, eu já fui em casas que valem 100 e o carro vale 200. Sim. Normal. São status, né? Exato. A pessoa busca o carro ainda como um status, né? Sim. Pessoal, fomos aí conversando, debatemos os principais assuntos que eu mandei no roteirinho para ninguém ficar de calça curta voando aí. Mas falamos de mercado, falamos de assistência, falamos de sinistro também, né? Acho que percorremos aí de uma forma satisfatória muito do assunto. Se vocês também tiverem mais algum assunto que vocês achem aí que a gente pode ainda abordar, sintam-se à vontade de jogar para a roda. Minutinhos ainda? Temos minutos. Eu queria tirar uma dúvida até com você, Walter. Já jogou? Uma ajuda tua. Eu vou tomar água agora durante os 45 segundos aqui. A que a gente falou que peças aumentaram, valores de carros aumentaram muito. E eu tive algumas situações onde um segurado
que tem gente ganhando muito dinheiro, graças a Deus, né? Isso é muito bom. Tive clientes que começaram a comprar carros próximos a 1 milhão e restrição para esse tipo de automóveis, né? Tá. Então, por exemplo, ele tinha uma caminhonete de 500 mil que tinha seguro e ele falou, ó, troquei de caminhonete e a caminhonete nova está próximo de 1 milhão ali e olha, capengar para você achar uma seguradora para poder dar a devida cobertura para aquele segurado. Você acha que com a flexibilização de um seguro para um determinado cliente vai aumentar esse mercado de seguro para carros de maiores valores? Porque em 2019 você comprava, um exemplo, um Ford Mustang, carro hiper esportivo, importado por 300 mil. Hoje o mesmo carro vale 700. Então você acha que com essa flexibilização a gente vai ter um futuro, um mercado promissor para esses veículos? Eu creio que sim, Rafa. É um desafio, mais um desafio da indústria de seguros, né? Quando você fala de seguro de automóvel com valores expressivos, né? Valores de mercado expressivos, é uma grande dificuldade hoje dentro do mercado segurador nacional, né? Grandes seguradoras com uma boa liquidez, têm dificuldade às vezes de alocar esse risco dentro da sua carteira por uma série de situações. Primeiro, a não querência, digamos assim, de assumir riscos com valores tão significativos e a dificuldade também que se existe de bem precificar este seguro. Sim. Então, a maior tarefa que o mercado tem é entender não só o bem, mas as características daquele condutor que possui aquele bem, né, para bem precificar e dar a ele uma condição de seguro. Preço e franquia. Sim. Né? Porque muitas vezes também não adianta nada você dar um preço aqui com uma franquia lá em cima, desculpa. Não adianta. Ou vice-versa. Né? Então, assim, há um mercado, eu acho que bastante sedento para atender essas questões, até porque os valores médios de mercado aumentaram significativamente. Né? Muitas seguradoras hoje, principalmente as novas, limitando veículos a 150, a 200 mil, principalmente essas seguradoras que trabalham nesse conceito de um conceito mais popular, mais vamos popular, Sim. né? Mas as grandes seguradoras do mercado, né? Porto Seguro, Bradesco Seguros, Mafre, outras seguradoras que são extremamente conhecidas, você tem um certo trabalho como corretor de acomodar esse tipo de negócio. Primeiro, não só em busca de uma precificação aderente, mas num primeiro passo até em busca de aceitação. Claro, aceitação. Eu tive 2 casos. Pegando já o gancho, já que o Rafa deu no Walter ali já para responder. Tema bom e é importante, e eu acho que isso que o Rafa falou, na verdade, que é o que precisa, o que aconteceu foi pós-pandemia, esses carros, como o Rafa falou, Mustang, são dolarizados. Então, o dólar subiu, o carro subiu. Eu tive uma situação na Mafre, que nós tivemos lá que pedir aceitação, porque o carro passava de $500 mil. Nós, como corretores, mais temos essa ortolga, né, ali de poder aquela assinatura do Bini. Abraço, tá, Bini? De poder comercializar, mas eu tô com um parceiro meu lá que tá com um carro de 700, acho que é 900 mil. Uma caminhonete. Tá na Porto. 770 eles vão aceitar, eu acho que é isso. O carro vale 900, a Porto tá falando que aceita até 770, só que daí vem a franquia. Querem chutar? Chuta aí. Você é corretor. Carro, Cara, uma caminhonete, eu não lembro agora. Franquia mas tá normal, valendo 900 mil. Só aceita normal, vou ajudar vocês nesse ponto. 130 mil. 80 mil. Cravou. 80 mil. Então assim, Nossa. são 2 pontos a pensar, tá? Vamos lá. A gente já falou de peças, então a gente já pode explicar para o pessoal como peça, assistência, manutenção, oficina, como que funciona. Você que está me acompanhando aí, não se esquece de se inscrever no meu canal. E a gente está preparando um conteúdo sobre isso, tá? A gente vai trazer aí gente de oficina aqui e vamos trazer gente sinistro. Coisa boa, hein? Então vocês que estão aí do outro lado, corretores que estão vendo, vamos conversar sobre um assunto do mercado de auto que tem incomodado bastante. Eu vou trazer aqui uma oficina de Curitiba, vou trazer quero ver se eu trago aí alguém de assistência pra gente também debater. Mas aí voltando à franquia, muito importante. Eu acho que a gente tem que começar a abordar esses temas que incomodam dentro do seguro. E que impactam no preço do seguro. E que impactam. Né? Muitas pessoas não sabem, e aproveitando esse teu gancho, não querendo aqui te interromper, o volume de indenizações que são pagas pelas seguradoras por conta de fraudes muitas vezes. Né? E quando a gente fala de fraude,
muitas vezes a fraude dentro do processo de seguro vem atrelado à omissão de informação. A omissão de informação não deixa de ser uma fraude. Eu estava conversando. Né? Você informar que você tem um filho lá e você não tem, ou vice-versa, qualquer coisa que venha a beneficiar na formação do preço do contrato de seguro e que de fato é uma informação inverídica ou uma omissão de informação. Não, então, eu tenho dados aqui só para complementar, 15,6% foram sinistros suspeitos no ano de 2022. É bastante coisa. Meu Deus. E fraudes comprovadas, nós chegamos às cifras de 350 milhões de reais. Então, isso tudo prejudica a cadeia, né? O seguro é uma mutualidade, eu acho que... Você que está se perguntando aí por que o teu seguro subiu? Sobe aqui também. Exatamente. Existem muitas questões que estão relativas ao conceito e as seguradoras precisam atuar firmemente em cima dessas questões de fraude, porque isso gera um impacto negativo na indústria, faz com que o preço de seguro aumente, muitas vezes ele fica não aderente à necessidade ou à realidade daquele cliente. Ele não entende por que o seguro dele custa 3 mil ou o caminhão dele custa 40 mil. Né? Mas muitas vezes isso acontece não só por todas as especificações que formam o preço de seguro, mas vem aí uma pitada de fraude que precisa ser imputada. E é o que eu estava também. falando. Pô, o seguro custar 770, a pessoa já comprou um carro de 900. Ela pagar uma franquia de 80 não vai impactar na vida financeira dela. Sim. Ela já tem potencial para comprar um carro de 1 milhão. Mas ela não quer pagar 80. E a seguradora não tem como deixar de cobrar porque é o custo da peça. Sim. Né? Então, são diversos os fatores, e eu acho que você está coberto de razão, Rafa, mas que aí é o que precisa entender, né? Aí eu vou falar da Mafre. Nós somos corretores da Mafre, a Mafre até a última mudança de produto, tinha um produto chamado Auto Mais Gold, Sim. que há 10 anos atrás era o queridinho de todo mundo que queria fazer seguro, né? Nossa. Você recebia Aquela caneta, apostila agenda. preta, né? Eu com os meus 18 anos, eu queria comprar uma Ferrari, eu queria comprar uma BM para receber um carro acima de 80 mil. Queria comprar um carro daquele só para receber Só para a pólice. receber, depois eu Depois vendi vendia o carro. Só para me falar, ó, eu tenho aqui. E aí hoje a gente vem falar disso. Esse produto tava aí até um ano atrás, na mesma cifra. Só não tinha mais a caneta e não tinha mais a agenda, porque se tornou inviável. Porque o quê? É tudo digital. Tudo. Né, hoje? Não, e o carro subiu. O carro subiu. Hoje o carro Exato. popular é 110. Ia ser Gold hoje O Gold hoje ele teria que ter sido readequado pela companhia, Com num certeza, estudo, né? E aí vem o ponto, né? A gente viveu um momento econômico difícil para o mercado de auto, só que muita gente também se beneficiou desse momento. Muita gente ganhou dinheiro com isso. Sim. Né? Normal. E essas pessoas, elas passaram a consumir mais o seguro. Né? Vou falar a verdade. Quantos carros de 900 mil chegam pra gente fazer? Poucos. Sim. Pessoa que tem essa cifra, ela não tá preocupada com o seguro. Ela dá um outro carro. Os mais conscientes estão. Ou ela corre o risco, né? Ou ela assume o risco. Corre o risco. Antigamente, a gente fazia o seguro de 500 mil, 600 mil de um carro, falando que era 25 mil. Até mesmo Condizente. porque, Léo, às Condizente. vezes, não que isso seja uma regra, né? E aqui a gente não está gente cravando não- na pedra, mas geralmente quem tem um veículo na faixa de R$1 milhão, 900 mil reais, o que hoje não é tão incomum assim, em Sim. virtude da elevação e das novas tecnologias embarcadas nos veículos, que também encarece, né, o valor. Um farol de um HB20 é 9 mil. pessoal. Você tem um condutor que usa esse veículo tradicionalmente para uso habitual de ida e volta para o E trabalho. até né? Balneário Camboriú. Então ele e- usa esse veículo esporadicamente, via de regra. Volto Via de a dizer, regra, não sim. que isso seja uma regra cravada Não na é, pedra. não é a verdade Então, absoluta. Você ter um veículo de R$1 milhão, mesmo que o teu uso seja esporádico, existe um fator ali que está agregado ao preço do seguro e que faz muitas vezes esse preço dilatar, que é a frequência do roubo em relação à indenização média, que é o risco que você tem de ser Ou até ter se o seu esse cara veículo vai se roubado. perder na estrada Então, se 220 você por tem hora. ali né? uma frequência de roubo de 2%, você tem uma indenização projetada de R$1 milhão em caso de roubo, só na cobertura de roubo você já está partindo aí de
20 mil. É. Né? Fora as coberturas, fora as taxas de perda Fora, parcial e as outras As adicionais. outras. Você falou sobre a franquia de 80 mil ali desse carro. É engraçado que agora, realmente, nos últimos anos, você vê que a franquia realmente ela aumentou dos veículos. E com isso, as seguradoras deram uma nova cobertura para o segurado. O desconto de 100% na franquia. Sim. Muito interessante para casos que você paga um valor de seguro 2, 3 mil a mais. No caso de... em vez de pagar 20 mil num seguro e ter franquia de 15, você paga ali 25 e tá zerado de franquia. Então, é interessante esse mercado que a gente vai se adaptando mesmo, Não, né? e faz parte do nosso estudo, né, Rafa? Você tem uma empresa, vamos lá, você é um diretor de empresa, sai todo dia de carro, visita cliente. Cara, você tem que ter o seguro da franquia. Claro, Você está exposto ao risco. exato. Agora, você vai no mercado, Não, pô, bati o carro. Assume. Você assumiu o teu risco. É que nem quando eu abordo. Eu não tento vender franquia normal lá na corretora. não, nem... Porque o cara vai pagar mais. Uhum. Eu mostro matematicamente que se ele precisar usar o seguro efetivamente, ele vai pagar às vezes o dobro, o triplo do que se ele gastar Do valor do 500, seguro. 600 reais a mais no seguro É, por e ano. E a diferença do prêmio do seguro da franquia normal para reduzida hoje também Hoje é mínimo. Pô, eu peguei É. um caso de... É uma Tucson 2018, é a nova Tucson. Aham. A franquia do cara deu 200 reais, não chegou a dar 200 reais mais barato o seguro para ter uma franquia de 15 mil, o dobro, né? É 7 a franquia dele. É. Então... Por um prêmio adicional, ele comprou a franquia. Não, ele teve a franquia reduzida. Então, em vez de ter uma franquia de 15 mil, ele pagou 200 reais a mais no seguro para ter uma de 7,5. Eu tenho um cliente meu que tem uma BMW que bateu ano passado e me agradeceu imensamente eu ter contratado Seguro da para franquia. ele o seguro da franquia, que era 9 mil. Sim. Ele nunca tinha batido. Eu Eu- falei, não, mas cara, tá 200 a mais. Eu tenho... Aí Aquele sabe- seguro que supostamente seria caro ficou barato. Não, aí exato. e foi só pra terceiro, não foi nem pro dele. Ficou barato. Eu- Nem, tipo assim, né, usou pro terceiro, daí eu falei, cara, conserta, você não tem a franquia. Conserta, você já não tem. E usar só pra terceiro. Mas eu falei, cara, tá bem, você raspou. Exato. Tem o teu sensor, vai lá na concessionária, não deixa raspado, vai lá e troca. Eu- Gasta o teu benefício. Escolha. Se você não quiser, você tá achando que você vai ter algum risco que pode ser maior, você não é obrigado a usar. Mas vamos, qualquer coisa, a gente abre o sinistro, deixa mais pra proximidade do término da vigência, aciona e beleza. É, Vocês falando falando... de sinistro, cara, só rapidamente, Né? o sinistro para a seguradora não é algo ruim. Né? Não. O sinistro ele precisa acontecer para que o cliente consiga, de fato, perceber Continuar tendo o seguro, né? produto que ele Ter adquiriu, credibilidade na seguradora. né? Se não Que tiver a gente sinistro, não precisa teria seguro. controlar Exato. como seguradora, evidentemente falando aqui em nome de seguradora, os percentuais de índices de sinistralidade que se tem na carteira de automóvel que oscilam muito, né? Na Não vou pandemia entrar nem no diminuiu, assunto enfim. caminhão, né? Então. Não. Senão a gente vai aqui mais umas 3 horas. Mas se você tem caminhão, cara, rebocador, você tá encrencado. Você deve estar rodando sem seguro aí. Ouvindo o podcast da estrada sem seguro, porque tá difícil. É um ramo que tá bem difícil, como os carros de grande valor, né? Sim. Então é isso aí, pessoal. Vamos indo para a parte final do podcast O Corretor, episódio de alto hoje. Walter, Rafa, abro para vocês nas considerações finais aí. E agradecer inicialmente já a presença de vocês por estarem dispondo aí do horário de vocês pós-expediente, deixando famílias em casa. O Rafa falou que não tinha Champions hoje, então por isso que ele tá aqui, né? Então já... Quarta que vem já ia complicar, né? Quarta que vem ele não poderia participar, né? Todo mundo, acho que aqui tá na mesa, também gosta de futebol, então a gente adequa isso aí, mas quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente conseguiu aí ter uma troca de mais de 1h30 aí, legal. Falamos, tem muito assunto pra gente falar, então... 1h50, Léo. 1h50? Fomos muito bem. Fomos bem pra caramba. Vocês assistam, por favor, 1h50. Se chegou até agora, muito obrigado por estar aqui até agora, ouvindo 3 marmanjos falando sobre seguro e passando aí a visão de mercado, que é o que a gente quer informar, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês dois. Abro a palavra aí a quem quiser falar mais alguma coisa. Obrigado você, Léo. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso vai agregar muito à população em geral como consumidor. Nós, corretores de seguros, eu acho que isso... Eu venho assistindo o teu podcast, acho muito interessante, coletei dados interessantes e ontem, quando eu recebi o convite, parei tudo que estava fazendo, fui atrás e quando a gente tem um objetivo, né, fazer um bom podcast, um bate-papo legal e você pega dados interessantes, então... Obrigado a quem está assistindo também, ao Walter, que
tá com a gente no dia a dia. Às vezes a gente é brabo, né? Walter, resolve isso, resolve aquilo, mas é uma parceria que é só para o bem dos nossos segurados e clientes e do mercado, né? do mercado, para a gente fazer crescer, né? Obrigado mesmo, Léo. Obrigado Contem você. com a gente da corretora, comigo. Quando você precisar, estamos de portas abertas. Vou te chamar. Obrigado, Léo. Bom, agradecer também o convite, né? Acho que é importante a presença das seguradoras, de corretores aqui, trazendo uma visão do outro lado da mesa também sobre o seguro de automóvel. Eu acho que é bacana a gente poder discutir e traduzir para uma linguagem o mais simples possível para a audiência o que é o seguro, quais são os benefícios que o seguro tem, os formatos de seguro, né? E uma série de outras coisas aí que a gente poderia ficar aqui abordando várias E várias, vai ter bastante programa, a gente vai se ver várias bastante. e várias horas. Agradecer também ao Rafael aqui por compartilhar comigo do tempo e deixar à disposição aí dos clientes, da audiência, a Mafre, que é uma companhia que já é parceira nossa. Sim. E parceira de vocês aí há bastante tempo. E a gente está sempre com as portas abertas para poder receber. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês aqui novamente. Peço que se inscrevam no canal para continuar assistindo, né? Que nem o Rafa falou que eu tô mandando bem, então dá aquela massageada, não é? É bom, né? É bom. Então, se inscrevam aí no canal, continuem me acompanhando, que a intenção é sempre a gente desburocratizar o mercado de seguro para vocês, que com certeza aí já se depararam com aquela situação de às vezes perder um parente e ele não ter seguro, de bater o carro e ele não ter seguro, da casa ser roubada e ela não ter seguro. São questões que todo mundo vai passar, como a gente falou e como eu venho falando em todos os programas. Ninguém é super-homem. Vai acontecer e quando acontecer, o mais importante é você ter um corretor de seguros do teu lado. Né? Você tá bem amparado para ele resolver. Então, galera, muito obrigado aí pela audiência e a gente se vê na semana que vem. Antes, não vou terminar agora não. Quem se inscrever no canal do YouTube e no meu Instagram, na semana que vem eu vou estar sorteando 2 vouchers da Max para Autoglass para cristalização do para-brisa. Vou contar para vocês, mas então, vai estar lá numa postagem no meu Instagram. Não se esquece de se inscrever no canal. Vão estar todas as regrinhas lá e você pode assistir a live aí e concorrer a esses brindes aí, dar uma conserto no carro, né? Tô seguindo de novo aqui já, Léo. Legal, valeu, vamos pessoal. Se inscrever, galera. Obrigado, valeu. Uma boa tarde. Boa noite pra vocês. Boa noite já, né? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.